Olá, boa noite para você. Entrando no ar mais um ProLive Podcast. Hoje, com mais um convidado especial para trazer muitas informações para a gente sobre a área do pecuária, né? As relações do veterinário, profissão, a parte acadêmica, um pouquinho sobre a vida familiar dele também. Professor, doutor, né? Especializações aí. Flávio Caldeira. Boa noite, Flávio. Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite, né? Desde já queria parabenizar, né, pela iniciativa do podcast, de forma geral, tá bem legal aqui para a cidade, para a região. E certamente vários convidados que já passaram aqui, ou que vão passar, vão agregar muito conhecimento para quem for assistir e acompanhar a gente por aqui, tá? O título de doutor a gente não costuma usar muito, né? Mas academicamente. Uma vez eu tinha um colega que ele até brincava, ele é mais velho, né? Esse título de doutor aqui não serve nem para eu limpar, mas de forma geral é uma titulação acadêmica que eu vejo certa importância, mas a gente não pode confundir isso com o conhecimento da vida como um todo, né, atualmente. Tá certo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos agradecer a Davizão Materiais para a Construção. Você que está construindo, reformando, tenho certeza que você vai estar com a equipe de primeira, com a melhor forma de negociação, pagamento, tudo que você precisa para deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Sala, quarto, cozinha, lavanderia, área gourmet, aquela piscina bacana, né? Fique tranquilo, você vai estar com a equipe de primeira, com melhor qualidade para você, se tratando de materiais de construção. Se você precisa de uma consultoria de contabilidade, Escritório Nova Era em Colorado, meu amigo. Sérgio, um abraço para você, toda a equipe estão sempre à disposição, super rápidos para esclarecer as dúvidas, para atender a gente, tá bom? Essa turma toda ali do Escritório Nova Era, e a gente começa mais um podcast por aqui. Vamos conhecer esse professor, doutor, já a gente fala da formação acadêmica dele, mas quais são as origens do Flávio Caldeira? De onde que ele vem? É de Colorado? De que região que você é? Marcos, assim, eu acho que a minha geração, ela é quase uma das primeiras gerações nascidas já em Rondônia, né? Teve gente antes, mas pelo menos a galera que eu convivo hoje, eu sou de uma geração que nossos pais, né, meu pai e minha mãe, vieram de fora, né? Vieram de outros estados para colonizar Rondônia, né? E aí eu nasci aqui, eu nasci em Cacoal. Meu pai é paulista, meu pai é engenheiro eletricista, seu Caldeira também. Muito famoso na área rural aqui de Colorado Oeste. Ele, embora mora em Vilhena hoje, ele foi um dos responsáveis por levar energia, né, principalmente para as propriedades rurais. Ele trabalhava na Ceron, foi chefe aqui da unidade de Vilhena há muito tempo. Legal. Ele tem várias fazendas que eu visito, propriedades. Nossa, Caldeira, né? Quem que é esse Caldeira? Eu falo, é meu pai. Não, ele veio aqui na época. Isso tanto mais pobre, por mais o maior fazendeiro que tinha lá, eles olhavam, seu pai foi muito importante para trazer energia para gente. Então, meu pai veio já formado, conheceu minha mãe em Cacoal, né? Minha mãe veio de uma família de capixabas, vieram para Rondônia em 1970, se eu não me engano, um pouquinho tempo atrás aí, né? Qual a região do Espírito Santo? Vieram de Nova Venécia. Nova Venécia. Vieram com 10 filhos, um casado, acho que devia ter uns cachorros, saco de café, em cima ali de um caminhão, né? De um pau de arara ali, e vieram para Rondônia, foram para Cacoal. Estabeleceram no sítio lá. Como se cruza, né? A maioria de quem veio pra cá no êxodo rural ali veio de pau de arara, né, cara? Minha família também veio da mesma situação aí. Você sabe que é uma coisa que eu penso muito, essa pergunta sobre quais são as origens, né? Quando eu percebo, assim, a minha importância hoje para com o próximo, o conforto que eu tenho hoje, eu tenho que valorizar sempre, né? Porque no fundo a gente tá aqui hoje, a gente tem isso aqui hoje por causa das nossas origens. Então, por exemplo, minha família que veio da Itália, por exemplo, em 1880, alguma coisinha, era simplesmente um casal de 20 e tantos anos que decidiram pegar um navio, vir para o Brasil. Imagina a cabeça, né? Não tinha internet para pesquisar. E aí vieram para cá, meus avós vieram para Rondônia, e hoje eu estou aqui, né? Casado com 2 filhos. Então, eu acho bem bacana conhecer e valorizar nossas origens. Eu sou muito grato, né, pela minha origem familiar. Eu acho que me guiou muito na pessoa que eu sou hoje, e eu acho que todo mundo deveria investigar um pouquinho das suas origens para valorizar a vida. Eu acho que quem não conhece aí a árvore genealógica, tem hora que dá uma sentidinha. Puxa, queria me naturalizar ali. Aí na hora que ele fala, pô, mas não sei nem de onde que meus pais vieram. Exato. Legal. E há alguma coisa em particular, assim, da sua família que te motivou a seguir a carreira aí como veterinária? Tem alguém da sua família que já vinha da área
profissional ou você foi o primeiro desbravador da família? Eu acho que como veterinário, eu fui o primeiro, tá? Não tô errado aqui não, mas eu fui o primeiro. Porém, minha família, parte de mãe, que veio do Espírito Santo, já veio para uma área rural. Já era de área rural. E meu pai também sempre teve sítio, né? Lidou um pouco com a área rural. Então, quando eu era moleque, né? Bem novo mesmo, eu já me interessava muito pelo ambiente de fazenda. Eu ia passar férias, né? Brincar com meus primos. E uma coisa que me chamava muita atenção era assim, eu era de cidade, eu morava na época ali em Vilhena mesmo. E aí eu estudava um monte de coisa, ficava ali na escola e de repente eu passava as férias no sítio, chegava lá, meus primos sabiam fazer muito mais coisa que eu, na área rural. Eu Ai, ia trabalhar com eles, não aguentava trabalhar nada ali, não, a né? pegada de cidade Não vai pro aguentava a sítio, né? pegada. E eu comecei a perceber que quando eu ia para a área rural, eu ficava mais perto de uma realidade que eu achava muito gostosa, que era uma realidade da vida, da necessidade de viver, de você produzir o alimento. Então isso me chamou muito a despertar de interesse para a área animal, para o cuidado com os animais. Cheguei, quando eu era moleque, eu criei até tilápia em caixa d'água em casa, criava peixe, criava de tudo, assim, eu gostava muito da criação. Então, eu fui um veterinário, quando eu decidi fazer veterinário, era para trabalhar com produção animal, para trabalhar com produção de alimentos e para estar mais perto da área rural. Eu queria que o meu escritório fosse a área rural, fosse, né, Que legal. olhando para o campo, escutando os pássaros, longe um pouco, eu imaginava isso, né? Eu tinha a cabeça, hoje eu sei que é um pouco errado, mas tem muita gente que fala, eu quero fazer veterinária para ficar longe do homem. Já ouviu falar disso? Já. Eu prefiro ficar perto dos animais e longe dos homens. Já esse E, ditado aí, tem gente que fala assim, eu prefiro mexer com bicho que mexer com gente. e eu acho que isso é um ditado, por mais que eu vejo eu acho que é uma coisa muito ruim a gente pensar assim. Não é legal mesmo, né, cara? Não, Assim, o ser humano, ele tá muito ligado também a é, essa parte. não, e assim, imagina o seguinte, você está usando talvez uma desculpa, né, para se afastar, ou você está usando, ou você tem um defeito, né, por exemplo, eu sou antissocial, por isso que eu quero ficar mais próximo dos animais. Você está usando isso como uma desculpa, como uma muleta para você viver a sua vida. Então, eu acho que não, eu acho que a gente, se o problema foi esse, está errado, não deveria fazer veterinário por causa disso. Você deveria pensar em ser um humano melhor e estar mais próximos do humano e ser um bom veterinário também para ajudar o próximo humano, tá? Legal. Eu hoje Sua forma de pensar é diferente, é ela diferenciada é um mesmo. pouco atípica, e vamos dizer, um pouquinho atípica. Tem um conceito hoje, Marcos, que é assim, chamado, fala do veterinário da saúde coletiva, né? De uma saúde única, né? Então, o veterinário, ele é um profissional hoje que ele trabalha em várias vertentes. Por exemplo, se eu faço um diagnóstico no animal aqui hoje de uma doença raiva, por exemplo, que eu já fiz alguns na vida, já participei de vários diagnósticos de casos de raiva, de certa forma eu estou colaborando para o controle da doença no ser humano também. E é uma doença que mata uma pessoa no mundo a cada 15 minutos, se eu não me engano. Então, assim, faça veterinária, a gente vai falar disso depois, talvez, mas porque você ama o homem, você quer ser uma pessoa melhor para o próximo. Contribui no geral, né? Porque quem vai para veterinária, ele vai para produção animal, né? Para cuidar de plantel aí, Exato. procria, genética, né? Não é só uma questão assim, vou trabalhar para ficar longe, né? Vai ter, na verdade, ele vai continuar tendo contato, às vezes até mais com o ser humano e cuidando muito mais do ser humano através da própria profissão, né? Demais, e assim, sem contar que tem pouca gente, quando você vai fazer um curso, no fundo, depois de fazer um curso, você vai vender algo. A gente fica bom em algo para vender algo. Por exemplo, eu sou um bom técnico, eu vou vender o meu serviço. Como que eu quero vender o meu serviço não querendo lidar com o ser humano? Você vai vender o serviço para quem? Quem vai te pagar o cavalo? Não. Né? Quem vai te pagar é o proprietário do Aras. Aí o cara fala assim, mas o produtor, por exemplo, a galera da Equino, né? Fica bravo se a gente falar isso, mas tem uma galera meio enjoada que mexe com cavalo. Uhum. E aí o veterinário que ele quer ir para essa área e ele usa como desculpa, mas eu não consigo ganhar dinheiro nessa área porque os donos de cavalo são muito enjoados.
Mas peraí, por que que você, que tem interesse em vender o serviço, não melhora a sua forma de interagir com esses donos de cavalo? Acaba voltando porque a gente fala muito aqui, né? Desde o primeiro episódio, quando a gente começou a abordar a área de empreendimento. É vendas. É venda, É cara, vendas. é venda. A gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso tempo, a gente vende o nosso serviço, tudo é venda. Quando eu fiz veterinário, durante o curso, né, tinha alguns professores que falavam: ah, vocês querem ser vendedor, vocês não querem ser veterinário? E eu pensava na época que eles estavam certos, né? Ah, realmente eu não quero ser vendedor de remédio e tal. E hoje eu sei que era errado o que eles falavam, porque a gente tem que vender, né? A gente precisa sobreviver, é a nossa forma ética de ganhar dinheiro, né? Quem não vende produto, ou vende serviço, ou vende imagem. Exato. Não tem como que ele fugir disso, né? Uma coisa ele vai estar vendendo. Alguma coisa vai estar vendendo 100% das vezes, né? Eh, Logicamente, a gente tem o serviço que a gente faz às vezes por caridade. É muito comum o veterinário se envolver em caridade, por exemplo, né? Que é fazer algo sem pensar em ter um retorno financeiro. Isso ocorre bastante na carreira do veterinário. Quem é veterinário aí que vai estar escutando, vai ouvir isso daqui, certamente já gastou algumas horas do seu tempo se doando em alguma situação, tá? Mas eu acho que, tirando um pouco de conclusão do que a gente está falando aqui, eu não acredito num profissional bom que não seja um humano bom, no sentido de ser uma pessoa boa e que melhore como pessoa. É o que está na moda, graças a Deus está na moda, o pessoal critica os coaches, não sei o quê, mas o desenvolvimento pessoal era uma necessidade urgente da nossa geração. Ficou muito na parte técnica, né? Muito na Antigamente, parte né? técnica. Esse parafuso se aperta assim e aqui você desparafusa. E aí ficou naquilo, Ficou né? naquilo. Aí o cara sabe, o cara é muito bom, e aí ele forma, e aí quem que quer contratar ele? Às vezes muito chucro, às vezes muito calado, às vezes Ex- muito tímido, Exato. ou às vezes muito pra frente. É, o, o, É o vertente do demais, né? Exato. Ou vamos dizer que o cara tem uma ideia sensacional, ele pode abrir uma empresa, criar um produto. Ele não sabe abrir uma empresa. Ele não sabe administrar uma empresa. Isso Ele não isso. sabe administrar o tempo dele. Ele não sabe nem controlar as finanças próprias. Até uma curiosidade, no curso de veterinária daqui do IFRA, a gente criou uma disciplina chamada Educação Financeira. É o professor Lucien, é um zootecnista que trabalha essa disciplina. E a gente pensou nisso. A gente falou, cara, a gente forma e tá tudo zoado, querendo dinheiro e já devendo e já financia um monte de coisa. Então, como que a gente já implementa isso no nosso aluno para quando ele formar, ele sofrer menos do que quando a gente formou, tá? Para ele ter uma realidade mais aprimorada, né? Ele vai entender os desafios, mas vai entender as oportunidades e como aproveitar E essas como oportunidades. aproveitar e não errar, né? Assim, você tá saindo da faculdade, você bate aquele peso, eu vou ter boleto para pagar, vou Oh, voltar para casa dos meus pais. E aí, Deus me livre. isso, aí o cara, a primeira coisa que ele faz, assim, eu preciso de um carro. Aí ele vai e financia um carro. Aí ele paga o dobro. Às vezes, às vezes ele precisa daquilo, mas nem sempre precisa. Aí ele vai e financia uma casa. Uhum. Aí ele começa a vida profissional dele devendo 500 mil, 600 mil. E a gente não tá falando nem do FIES, né? Não, Nem do ProUni. fora isso, né? Fora isso, exatamente. Mas essa visão da formação do humano, né, no curso técnico, ela se perdeu no Brasil já tem alguns anos, né? Vamos dizer que já tem, na educação nossa, uns 200 anos que esse problema ocorre. Hoje, o pessoal critica muito, talvez, as disciplinas algumas disciplinas de humana, né? O pessoal fala que tem umas tendências, eles não vão entrar nisso aqui Não, hoje, tá? eu vejo aí, eu vou. Talvez eu não vou de encontro com você em 100%. Tem algumas matérias que, para o aluno, ela deixou de ser orientativa, digamos assim, instrutiva, e passou a ser orientativa. Uhum. Né? Uma manipulação da forma de pensar. A gente vê isso em algumas. Não tem como fugir e dizer que não. Total. Mas não dá para generalizar também, né? Ela tem a sua importância. A dificuldade é a forma que ela está sendo abordada em sala de aula. Exato. O que eu diria, assim, eu falo isso para os meus alunos mesmo da graduação. Você tem que ser a pessoa responsável pelo seu processo de aprendizado. E a educação, o ensino, quando ele surge lá, vamos dizer, a forma organizada lá na academia, lá na Grécia, um dos objetivos da educação era a busca pela verdade, pela realidade. Ou Uhum. seja, a pessoa sentava aqui, ele olhava essa caneca.
Nossa, será que essa caneca é de vidro? Não, essa caneca é de cerâmica. O líquido que ela está dentro é o quê? Quente, frio? Coloca o dedo lá. Então ela ia estudando algo real no intuito de entendê-lo. Então você forma a sua própria opinião baseado na sua investigação. Isso é muito saudável, porque você tira todo o aspecto ideológico do ensino. É diferente de eu falar assim, Marcos, eu vou te apresentar essa caneca. Ela é de cerâmica, tá? Ela é de cerâmica, certo? O líquido tá aqui é frio. Não precisa botar o dedo, não. Ele é frio. Uhum. Ou, ao contrário, tá muito quente. Não põe o dedo. Então, o ensino, ele deve ser um ensino que ele deve incentivar a investigação do aluno. Ele deve buscar, ser ativo no conhecimento. Uma hora ele vai chegar, ué, mas nesse livro, isso acontece na minha área de veterinária, por exemplo, a gente pega livro, a gente lê um negócio, eu tô no campo já tem muito tempo, né? Eu tô no campo já tem, como eu formei em 2011, né? Então, tem uns 12 anos de campo. Às vezes eu pego coisa no campo que eu falo, cara, mas o livro não fala isso. E eu só sei disso porque eu investiguei, não foi uma coisa que alguém me investigou pronto, assim, sabe? Aham. Então, eu acho que falta isso, o Foi na aluno prática na mesmo, ali, né? prática, exato, tá? Deixa eu só te interromper aqui. O que fez você se apaixonar aí pela medicina veterinária? Porque você falou, poxa, eu gosto, eu queria estar no meu escritório, eu queria trabalhar no campo, eu queria estar lá. Mas o que fez assim você virar a chave e falar assim, poxa, a ficha caiu, realmente é veterinária? Teve alguém que te inspirou? Teve alguma pessoa, alguma personalidade, ou algum momento no trabalho ali, na lida no campo, que te fez falar, é aqui mesmo que eu quero? Eu acho que foi uma mistura de um romantismo, que o curso de veterinário ele tem uma coisa meio romântica, assim. Aham. Se você conversar, por exemplo, muita gente que é criança, né, ou adolescente hoje, o que você quer ser? Às vezes o cara joga veterinário para você porque parece que é uma coisa lúdica, né, romântica, eu trabalhar. Então, um pouco foi esse romantismo, de fato, foi um pouco, e essa lida de campo. Não teve uma virada de chave específica, ó, eu vou decidir agora ir para veterinária. Eu acho que isso foi se construindo ao longo do segundo ano do ensino médio, terceiro ano, foi muito tempo atrás, muito tempo Uns dias atrás, ali, não vamos revelar as idades, não? alguns dias, e aí, na época, não era igual hoje, que você tinha muita opção para estudar. Hoje, se eu quero fazer uma faculdade que eu faço, se eu quero entrar no EAD, eu faço. Na época, a gente não tinha. Então, e meu pai sempre foi muito claro, meu pai e a mãe, olha, você vai para uma pública, você vai para uma pública. Então, assim, Se quais vira e estuda. quais são as públicas que eu tinha como opção? E era muito pouco, né? E aí, uma das públicas mais próximas era Cuiabá, na Universidade Federal do Mato Grosso. Meu irmão já estava lá, eu tinha um irmão mais velho, eu tenho, né, que é engenheiro florestal, estava estudando. E aí casou isso. Pô, no Mato Grosso, é um estado muito produtor, né, de gado, eu queria trabalhar nessa área da pecuária, estava inclinado a fazer veterinária e fui para lá. Mas assim, hoje, se tiver alguém escutando, a gente que talvez que está no ensino médio, vai escutar lá para frente, que está buscando identificar qual curso quer fazer, eu acho que assim, eu era um pouco acima do meu tempo e maturidade, tá? Isso não, Flávio tá falando isso porque, né, tá se Não, achando. Não, mas você entendia, tinha uma compreensão eu tinha uma diferente, né? compreensão. Eu percebo que tem muita gente hoje que está no terceiro ano que ainda é um pouco imatura, talvez, para tomar essa decisão. E Eu era um desses caras imaturos, tá? Minha primeira faculdade que eu tentei foi jornalismo. E acabei me formando 7 anos depois, que era para ter começado a faculdade, em administração. Essa imaturidade aí quebra a gente, tá? essa Faz perder imaturidade tempo. quebra. E assim, aí tem esse lado da imaturidade, né? Eu dei sorte, porque eu fui para lá. E por que eu falo que eu dei sorte? Porque lá na época, por mais que seja Mato Grosso, estado produtor pecuário, eu caí numa universidade, né, que é o FMT de Cuiabá, que só tinha um hospital de pequenos. Hum. Então, a parte de clínica, cirurgia, só tinha de pequenos com um pouquinho de coisa na fazenda experimental de parte de grandes. Por que eu falo que eu dei sorte? Porque eu caí como estagiário lá do único laboratório que fazia atendimento clínico de grandes animais a campo, que é um laboratório de patologia. E na época, o professor Edson, hoje é um grande amigo meu, né? O Edson Moleta, depois eu vou mandar esse corte aqui para ele. Ele era um professor que ninguém queria ficar muito próximo, porque ele era muito bravo, estressado.
E assim, eu fui criado Colérico, é? colérico total, temperamento, né? Colérico total. Então, o povo já passava, já desviava do corredor. E eu, talvez pela minha criação voltada de sítio, a gente sempre foi criado de uma forma muito sem... pouco sensível. Eu nunca fui uma pessoa sensível. Tipo, alguém falou alguma coisa, é que doeu. Ah, não, pode falar que no ditado popular, né? Não era fresco. Não era fresco, né? A gente não era... Não, exato, a gente não era... Não tinha... Eu não tinha esse problema. Então, quando eu fui pedir... Sem mimimi, né? eu fui pedir estágio pra ele não deu muita moral, né? Ele ficou meio bravo, assim, né? E eu fiquei perto. Falei, eu tô aqui, vou sair daqui só se você me obrigar a sair daqui, né? E fui acompanhando ele e isso me deu muita oportunidade na carreira. Hoje a gente é amigo. Legal, Então, o cara. fato de eu ter uma postura, que a gente fala, existe uma virtude que é a da fortaleza, né? Que é como você se lida com você mesmo. De eu ter essa virtude também chamada popularmente como virtude da coragem, né? Como que eu encaro? Qual que é a fibra que eu tenho para encarar uma situação? Então eu pesei ali, né? Eu pesei e falei, não, é isso daqui, e eu vou ficar aqui. E aquilo me deu, para você ter noção, e esse dia me marcou muito, que ele me aceitou como estagiário, eu estava bem no começo da faculdade, porque esse dia definiu toda a minha carreira até eu estar aqui hoje. Olha só, você Esse mesmo dia, abriu as portas ali por enfrentamento, né, da esse dia. situação. E ele também me abriu as portas eu falo por demonstrar assim, ó, o mundo tá aqui, tem uma pedra na sua frente. E aí aquilo para mim foi importante, foi uma coisa que muita gente desistia, entendeu? Ah, na hora da pressão, Na hora da pressão. Então ele, eu digo que é uma pessoa que me ensinou a trabalhar. Ele me ensinou a trabalhar de verdade, sem encher o saco de ninguém, né? Sem mimimi, sem frescura, sem ter que ficar esperando que alguém te deva algo, entendeu? Alguém me... Eu tava trabalhando o que eu queria, não é porque alguém me devia algo. Ele nunca chegou, eu nunca esperei. Nossa, Flávio, você me ajudou muito, toque um cafezinho. Não, eu tô fazendo aquilo porque aquilo eu quero fazer. te fortaleceu bastante, né, cara? Foi. E ele foi uma pessoa que guiou todo, no fundo, esse dia, ele fez eu ser quem eu sou hoje. E é uma coisa legal, porque todo dia que eu saio de casa, eu fico pensando em pequenos problemas, né, que a gente pode ter e que as pessoas se frustram tanto. E hoje eu não tenho, eu quase não sou pessoa que tem frustração, eu me frustro muito raramente com qualquer coisa. Tipo, minha esposa se assusta, né? Ela vai estar ouvindo a gente aí, mas, por exemplo, às vezes tá todo mundo estressado, a gente sai lá fora, o pneu do carro tá furado. Cara, Cara, eu me beleza. identifiquei com você. A minha esposa fala assim: parece que nada te incomoda, você não tá nem aí com a opinião dos outros, a pessoa brigou com você ou não. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Se a pessoa se estressou, é o mesmo trabalho pra se acalmar. E a vida é assim, né, cara? Não, Ou você encara ela, ou você se afrouxa. exato, exato. Por exemplo, a gente está vivendo um momento que o índice de pessoas que estão doentes mentalmente é muito alto. Então tá na moda, né? Na moda, assim, no bom sentido, né? A gente falar de inteligência emocional, né? E essa inteligência emocional é uma coisa que eu tenho vários, né? Colegas, conhecidos, né? Professores que estão afastados por problemas relacionados ao psicológico. Então eu vejo que a gente está falando de ensino antes também, né? Que dentro do próprio âmbito de ensino, a gente já precisa se preocupar em formar pessoas para serem fortes. Isso aí você acha que deve à sala de aula ou na base da família? Aí entra um problema, né? Eu acho que a família ela é a chave principal da educação, né? Do ensino, obviamente, tá? Isso é óbvio. Porém, por exemplo, o estudo das virtudes. Existe uma sistemática escrita, teórica sobre isso. Sim, é muito antiga. Desde de Aristóteles, a gente tem uma sistemática orientando quais são as Ah, virtudes, tá, entendi. entendeu? Não o exemplo, porque a família é o exemplo. Meu pai foi um exemplo para mim em vários pontos. Minha mãe, gigantesco em exemplos para mim também. Agora, existe uma forma de você pegar isso e escolarizar. No sentido de, olha, Marcos, você é uma pessoa que lida pouco. Esse negócio chama paixão, né? Que é aquilo que te move espontaneamente em direção a algo. Eu gosto de café, o café está aqui, eu estou movendo em relação àquilo. É uma paixão que eu tenho, uma atratividade.
A virtude é alguma coisa que vai controlar isso. E, por exemplo, a virtude da temperança. É a virtude da temperança que faz a gente não comer demais, ou não comer de menos, ou não buscar, vamos usar um termo aqui, os prazeres carnais de forma desregulada. Que a maioria dos homens sucumbem a eles. E tudo isso, ele é uma teoria ampla, gigantesca. Você poderia estar ensinando isso nas escolas. Cara, Como ser virtuoso. Bacana. Bom, legal. Mas aí você, além da paixão pela educação, pelo que eu tô vendo, você realmente tem paixão nisso, né? Eu gosto. E já não é algo que você precisa controlar, você tem que ir mais e mais, né? Lógico. Desde que não faça mal, né? Não, tem extremos. Exato. Como que você equilibra essa parte aí? Suas paixões, né? Tem algum hobby? Como é que é lidar isso? Profissão, família? Isso antigamente era um problema, tá? Eu sempre fui uma pessoa que talvez, se a minha esposa estiver aí, depois ela manda, né? Qualquer coisa eu deixo lá nos comentários lá pra frente. Mas eu fui uma pessoa que era muito entregada ao trabalho, tá? Então, assim, muito entregada. Eu fiz a graduação, quando eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado em 1 ano. E eu terminei o projeto de doutorado, né? Embora não tão concluído, mas com 2 anos eu poderia ter defendido. Então eu era entregue, eu ficava 12 horas, acho que atrapalhando, acho que não, né? Não. Eu ficava 12 horas a mais, assim, 12, 14 horas por dia trabalhando, por muitos anos, tá? Muitos anos. E aí depois que eu já tava com a Carol, né? Eu, na verdade, namoro, né? Namorei, né? A Carol, antes da gente casar. Certeza que namora ainda, né? Desde que a gente tinha 16 anos, tá? Então, assim, a gente se conheceu no ensino médio, 3º ano. Fui pra faculdade, a gente ficou um tempinho só afastado. Depois ela foi para Cuiabá também estudar, voltamos. E foi um momento que foi turbulento, porque, estudava muito, trabalhava demais. E eu não equilibrava muito. A vantagem é que eu nunca tive tendências para vícios, sabe? Então eu nunca fui aquele cara de sair para encher a cara, para, né? Moderadamente, uma vez ou outra aconteceu. Mas uma vez ou outra já não é vício, né? Mas eu não equilibrava essa vida profissional com a vida familiar de forma tão coerente. Depois de um tempo, e isso, a chave virou recente, acho que vai ter uns 4, 5 anos atrás, que eu particularmente, eu e a Karen tinha uma vida muito... Lógico, nossa vida sempre foi certa, nunca foi uma vida muito, né? Mas a gente tinha paixões que eu vejo como paixões muito adolescentes. Por exemplo, a gente queria viajar, não que não é bom, mas a gente queria só viajar, a gente queria acampar, a gente fazia... Cara, viajei, Tava aproveitando a fase da Argentina, Chile, a gente fez trekking, eu fiz travessias a pé de 100 e poucos quilômetros com ela, acampando, carregando comida. Deus, realmente é A gente tinha uma vida muito de aventureiro. E em um determinado momento, a gente começou a sentir um vazio relacionado a isso. Como se fosse uma vida muito vazia de existência. Tipo, do porquê que de fato a gente está aqui, por que a gente está junto, né? E foi como a chave mudou. Obviamente tem uma relação com a igreja, né? Obviamente com o cristianismo como um todo. Então a gente sentou e falou, não, a gente está errado. A gente não tinha casado até naquele momento, então a gente buscou um padre, que é meu primo, inclusive, tem um padre no Mato Grosso, muito bom. E a gente conversou muito e ele falou, olha, vocês vão ter que casar na igreja. A gente já morava junto, né? Era casado. Sim, pelo homem, sim, né? Mas e aí foi estranho, porque quando a gente casou na igreja, tudo mudou. A ordem de valores. Posso até levar umas pancadas depois, mas eu olho assim, questão de valores familiares. Você já declarou aqui nos bastidores, um cristão, católico e tudo mais, né? Eu também sou católico e para nossa religião são coisas que fazem essa virada de chave na vida da pessoa mesmo. O batismo, o crisma, o casamento, esses sacramentos aí pegam pesado na vida da pessoa, né? Total. Às vezes para quem é protestante não compreenda da mesma forma que a gente, né? Mas você falando aí do casamento, continua pra gente aí. Eu já tinha colegas que me falaram isso, um amigo, o Gabriel, que casou na igreja antes da gente até. Então a gente mas é aquele negócio, a gente fica incomodado, talvez por uma questão social, assim, de
eu tenho que fazer um festão para casar, e eu tenho que organizar, eu vou chamar quem? Nossa, vai me dar trabalho, eu tenho que chamar tio, eu vou gastar. E no fundo, o casamento não devia ser sobre isso, né? O casamento e foi a melhor coisa que a gente fez. A gente foi para Nobres, que é onde meu primo é padre. Ele casou a gente lá privadamente com os padrinhos. E a gente decidiu assumir essa vida como casal, de fato. E aí, assim, eu brinco que quase milagrosamente, né? Assim, 3 meses, a gente já estava tentando ter filho, a gente teve alguns problemas, não entra nesse ponto, mas 3 meses depois, acho que a gente casou, a Carol ficou grávida, né? E aí, tudo começou na minha cabeça, assim, aquela felicidade que eu não sentia naquele monte de viagem. Nossa, experimentei tanta cerveja, entrei em tanta cervejaria. Aquilo te traz prazer, mas as pessoas confundem o prazer com a felicidade. Então, assim, eu sou muito mais feliz hoje. Eu coloco meu filho, o José, o mais velho, né? Tem 2 já. Para dormir toda noite, né? Coloco ele para dormir toda noite. Eu coloco, ela fica com o outro pequenininho. E assim, é cansativo, né? Você tá lá com sono, ele chora e tal. Mas, de certa forma, aquilo me deixa muito mais feliz do que chegar travado em casa depois de beber cerveja. Então, a felicidade veio dessa união familiar para mim e do nascimento dos filhos, a construção da família. Candera, só pegando um gancho aí. Esses dias eu vi não lembro se é um pastor ou um padre, mas pela vestimenta e pela forma de abordar, estava mais para pastor mesmo. A gente está atrás da felicidade, mas o que o cristão tem é alegria. É diferente. Assim. Porque a felicidade, ela é algo que as pessoas querem encontrar em algo. Em algo que o dinheiro possa trazer. Mas a alegria está em algo que Deus nos dá, né? Isso daí, na verdade, sim, são nomenclaturas, né? É óbvio que vai ter interpretações distintas dessa mesma, por exemplo, existem linhas dentro da própria psicologia e da teologia que usam termos distintos. Por que eu uso aqui o termo felicidade? Porque o termo felicidade ele foi cunhado, e aí vem, de novo, desde a Grécia, depois Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. A felicidade, ela é trazida como o caminho para a felicidade é o caminho das virtudes. Então, as virtudes te levam à felicidade. E não é o que o dinheiro te dê. Não é o que o dinheiro te dê. Tá? Assim, o dinheiro, lógico, eu vou falar aqui para ninguém te bater depois. Mas o dinheiro, ele traz conforto, ele traz segurança familiar, ele traz, né, saúde, compra saúde. O dinheiro é importante na vida do adulto. Ninguém vai ser contra isso aí. Mas aí existe uma discussão dos coaches entre o tal da... Como é que é o termo que eles usam lá? Não é pleno, mas é entre ser próspero. Ah, sim. O que é ser próspero? Aí o povo usa muito essa questão do dinheiro em relação à prosperidade, mas isso também não é algo necessário para uma vida próspera, né? Por exemplo, vamos imaginar lá os grandes santos, né? São Francisco, por exemplo, outros santos que viveram a pobreza material. Você acha que eles não são felizes ou não foram felizes vivendo essa pobreza? Não foram prósperos vivendo essa pobreza? Tá, e a busca pela riqueza é uma coisa e a busca pela prosperidade e felicidade é outra, na minha concepção, a maneira que eu vejo. Porque assim, você partir para teologia, você pegou um leigo, né? E eu sou um leigo total. Eu já tenho estudado alguns total, né? E aí eu pego muito pelas pessoas que realmente trazem alguma coisa. Assim. A nomenclatura ela, talvez não seja importante, mas prosperidade para uns é ter carro, navio, avião. A prosperidade, pelo menos da minha origem, da minha raiz, minha esposa está em casa, está com saúde, a gente poder sonhar em ter um filho, estar junto, ter os pais juntos, os irmãos, é a união da família. Para mim, isso é prosperidade. Exato. É óbvio que ter um teto na cabeça, ter um carro na garagem é muito bom. Exato. Mas sem isso eu continuo vivendo e posso ser muito bem feliz. Eu concordo plenamente. O que eu só coloco como visão, e aí serve mais para os jovens que estão ouvindo hoje, é que assim, isso dentro da teologia também é muito bem falado, independente até da religião, né? Mas o trabalho, ele é algo que dignifica o homem. Ou seja, a remuneração é a justiça, né? É uma coisa de justiça perante o que você está trabalhando.
Então, no fundo, o crescimento econômico, ele tem um pouco a ver com a sua fortaleza, sua vontade de trabalhar e de sustentar sua família e de trazer conforto. Não é algo que todo mundo vai conseguir, porque existem outros fatores que a gente não entende. Quer ver um negócio que eu sempre discuto com as pessoas e que é quase meio polêmico? Não é polêmico, mas quando alguém posta assim, certeza que quem está aqui já postou isso antes. Quem está ouvindo já postou assim, a tal da sorte. Veja bem, eu tenho um ponto de vista totalmente diferente disso. Ó, eu venho de uma família que era de classe... Antigamente já teve mais dificuldade, mas meus pais, classe média alta. Eu estudei em colégio particular. Eu nunca passei uma dificuldade de alimento na vida. Normalmente a pessoa vem aqui, elas falam tudo contra, né? Ah, passei muito... Não, eu tive tudo de bom e melhor. Não posso reclamar de nada. Ensino, comida, exemplos. Eu tive todas as oportunidades possíveis. Então, se eu falar hoje aqui que o que eu estou fazendo, eu quero jogar que aquilo é uma coisa que é mérito meu, só, você entendeu? Não, aí você descredibiliza seus pais, Você né? descredibiliza não só As seus origens, pais, né? mas voltando aí para a teologia, o entendimento da sorte como providência divina. Isso aí não Então, tem como discutir, né? então eu acho que assim, o mérito existe o mérito, né, de você se esforçar e tal, mas dizer que você está conquistando aquilo por só esforço próprio e não tem nenhuma mãozinha ali, dependendo como você posta, é egoísmo. Então eu recomendo, você vai postar isso outra vez, alguém for postar aí, dá uma refletida nesse assunto. Será que eu não estou sendo egoísta postando desse jeito? Será que em vez de botar assim, a tal sorte, obrigado? Cara, não, vamos debater então. Agora você pegou num ponto que eu vejo assim. Quando eu era criança, tava até contando mais cedo pra novata, né, a Catiane. O que que acontece? Quando eu era criança, eu tive muita ajuda. Mas foi uma oportunidade aberta para todos que quisessem. Só Perfeito. que essa oportunidade tinha inúmeras dificuldades para encarar. Não vamos colocar na sua realidade, vamos colocar na Uhum, minha, né? uhum, Eu vim de uma família de 4 pessoas, uhum, onde meu pai era um salariado que o salário na época não passava de R$ 80, uhum, e a gente vivia super bem. Mas meu pai tinha muita consciência, minha mãe tinha uma administração absurdamente fora do tempo uhum, dela. Mas a oportunidade de começar a trabalhar com rádio, eu comecei com criança. uhum, Não era um trabalho que eu tinha errado, mas era uma oportunidade difícil que tinha uhum. que enfrentar. Você acha que foi muita gente que teve vontade? Não, Não. exatamente. Aí, assim, a gente entende que algumas pessoas têm oportunidades, mas tem pessoas que estão tão habituadas a não ver oportunidade em nada, porque acham que a vida dela é só sofrimento, porque o meu pai é pobre, porque eu vim da origem pobre, porque eu tenho dificuldade, porque eu não tive oportunidade. Eu acho assim, fé, joelho no chão, entregar nas mãos de Deus. Deus vai agir. Sim, Mas se o ser humano não fizer de contrapartida dele, tudo que você recebeu de Deus, se você não falasse assim, porra, vou correr sim, atrás, sim, você sim. teria perdido tudo também, né? E aí que vem, Deus está sempre presente, existe uma ação divina, mas você tem que fazer sua parte. A gente tem nosso livre-arbítrio, né, para fazer as coisas. Isso de fato é ponto. É, até assim, é o que a gente estava falando, né? O trabalho ele dignifica. Você fazer sua parte. Agora, assim, até que ponto isso não é a parte que você devia fazer mesmo? É como se fosse assim. Isso é meio bíblico, né? Quando a gente vai ter aquela situação de quem sabe mais ou a quem for revelado será mais cobrado de certo aspecto, entendeu? Também, né? Então, assim, eu prefiro viver de uma forma que eu penso assim, que ninguém me deve nada Concordo. e que eu devo muito ao próximo. Em gênero e grau. Eu acho que isso daí, ela dá uma virada de chave pra gente em, primeiro, agradecer por tudo aquilo que a gente tem, entender, né, que a gente está aqui por coisas que são maiores do que só o material, fugir do chamado materialismo, que é uma coisa que a gente vive muito recentemente, e tentar buscar essa vida mais em foco ao transcendente, tá? Ao transcendente, algo superior. Então eu tenho muito esse foco de vida, assim.
Acabou virando, tá Não, estamos fugindo da veterinária aqui, vocês me desculpem. não tem problema. É bom filosofar porque não vejo ninguém ainda pra falar de filosofia com a gente. Dá pra vir Isso é bom, isso é bom. só pra falar de filosofia, qualquer coisa. Não, tranquilo. Mas pode continuar, cara. O papo tá bom e a gente não vai perder. Porque, assim, você traz sua visão, me faz pensar, me faz crescer. Porque eu tenho um ponto de visão daquilo que eu vivi. Mas se alguém me traz algo novo, até pra quem tá acompanhando ali, é excelente. A gente tá aqui pra aprender realmente, né? E aí é um ponto bom da internet, né? No fundo é um ponto bom da internet, porque você imagina o seguinte, por mais que eu tenha boa vontade, vamos dizer, eu sou uma pessoa de boa vontade, o acesso que os nossos pais tinham ao material era muito limitado, né? Perto do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, quem tá ouvindo, depende da idade, não conhece, mas a gente estudava no ensino médio muito com Barça. Não sei se você conhece a Barça. Para, nós temos quase a mesma idade. Então, eu estudei a Barça, sim. A Barça, então, Emprestado a dos gente outros. queria ter uma informação, a gente ia na Barça. O que estava na Barça era verdade. Irrefutável. O que estava no meu material escolar era verdade. E a vida era aquilo. Você passou pela Barça Digital no CD-ROM? Não. Não, na verdade chegava, eu acho que na casa dos meus pais, mas a gente não chegava a usar. Mas assim, quando eu fui para a universidade, uma das formas de a gente conseguir artigo era mandando cartas para outras bibliotecas, por exemplo. Então eu mandava para a biblioteca mandava aquele artigo impresso, copiado para você ler. Então o acesso à informação era muito restrito. O que a internet traz que eu acho fantástico, que esse bate-papo ele vem ajudar nesse pensamento, né? Quem está ouvindo algumas coisas que a gente está falando aqui, talvez nunca ia ouvir falar sobre isso em nenhum outro momento, né? Exato. Então eu acho que a internet ela veio, a pessoa tá assim, dá para levar pelos dois lados, né? Da internet trazer ansiedade, tem um negócio ali de dopamina, não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, né? A gente viu que o viciado em celular e o viciado em drogas pesadas têm a mesma formação cerebral. Exato. O córtex, né, frontal, ele começa a atrofiar. Uhum. Então o vício, o vício do celular e o vício da droga e quase todos os outros vícios, inclusive o vício da pornografia, É o mais grave, as pessoas acham que não. Que é o mais grave atualmente, ele leva a uma atrofia cerebral. A pessoa perde a possibilidade de raciocinar. E o raciocínio é aquilo que nos torna humanos, de certa forma. Que o que nos difere dos animais? É o raciocínio. Raciocínio. Então a gente está vivendo isso. Então a internet ela traz esse problema, né, da pornografia e da dopamina, por exemplo. Eu não tenho, mas TikTok, né, por exemplo. Exageradamente. O cara fica lá. O que acontece com o cérebro? Produz dopamina e tal. Então, você vai é igual você treinar um cachorrinho, né? Se ele fez, você dá comida. Ele fez, você dá comida. Ele fez, você dá comida. E você vai perdendo a sua capacidade de ser lógico. A internet, ela traz isso. Agora, voltando à virtude. A virtude, ela serve para controlar a paixão. Eu vou usar para o trabalho, eu vou usar para o estudo, eu vou usar para uma pesquisa, eu vou usar para ter acesso às informações, vou usar a internet para a gente fazer essa transmissão, esse bate-papo. Isso daqui é algo que ninguém nunca... Imagina, 100 anos atrás, pessoas pensando que a gente já está fazendo isso aqui. Que você fica gravado numa nuvem para qualquer pessoa do mundo ouvir e aprender. Eu me lembro da época que a gente era bem criança mesmo. Meus pais foram dos primeiros a ter a televisão no bairro. Quando passava o programa do Silvio Santos, que trazia aquelas curiosidades, que era a roda... Ah, era do baú lá da felicidade, não sei o quê. Acho que era Pião, baú, não lembro o nome não. Mas tinha aquelas curiosidades que o locutor lá falava, mostrava. Cara, era raro você ver aquilo. Você parava um monte de gente na casa dos meus pais lá pra assistir, pra ver aquelas curiosidades. Isso era legal, né? Assim, o meu avô, no sítio, né, eles moravam num lugar bem isolado, ali perto de Minas Andreasa. Meu avô era o único que tinha um motor que gerava energia e ligava a TV. Nossa. Ele ligava no Silvio Santos à noite. Então, toda a região, né, pessoas vizinhas iam lá para casa dele, sentavam no chão lá de taco, né, de madeira. Era a TV e os grilos, né? Era a TV, os grilos, aí... Não ouvia nada nessa época. Nada. Ninguém dava um pio. E aí quem falasse alguma coisa. Então, assim, tem um lado que as pessoas, elas eram um pouco mais serenas em relação a algumas coisas. Porque a cabeça não estava cheia de
pancada, né? É. Por outro lado, faltava informação. Então, a forma de você ser, às vezes, manipulado a ter um pensamento ideológico, por exemplo, era muito mais fácil. Esses tempos, por exemplo, tem um debate que eu acho legal fazer, uma hora a gente faz, que eu até comentei com você antes, que era do vegetariano e do carnívoro, né? Do que define a carne. Ixi. E isso é um debate que eu gosto de fazer até, porque tem um tempo atrás, chegaram as pessoas na minha casa, já tem uns 4 anos, né? E eles foram apresentar um livro, não lembro qual que era a religião, tá? Não tô falando mal dele. Foram apresentar um livro mostrando evidências científicas que a carne faz mal. Para tentar me convencer, eu, veterinário, não sabia o que era veterinário, trabalhava com isso, para tentar me convencer. E eu acho que se eu visse aquilo, do jeito que eles me explicavam, sem ter a bagagem ou acesso à informação que eu tinha hoje, Você gritaria. pode ser que eu gritaria. Então, por isso que a informação, o conhecimento, ele transforma nesse aspecto, desde que esse conhecimento seja em direção a algo que é real, a realidade, a verdade, aquilo que é porque é mesmo, né? Não é porque Não é teórico, né? Ele foi testado e aprovado. Ou não é porque eu defendo uma ideia, por exemplo, eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo mais sustentável, e a partir daquilo eu vou defender só ideias que levam àquilo, entendeu? Legal, eu tô acompanhando, só tô acompanhando você falando aí. E veja assim, você pegou e puxou um gancho aqui que dá um assunto, mas acho que esse merece um episódio só para falar disso. Hoje, até mais cedo a gente falando, né? Dependendo da intenção de quem tem o poder da mídia, principalmente a mídia tradicional, que ela ainda é hegemônica, né, no Brasil, não tem como discutir. Né? A internet ela tá muito presente, muito forte, mas quem dita a regra do jogo ainda é a mídia tradicional, rádio, jornal, não o impresso, mas o jornal mesmo sendo digital, né? Ele ainda mantém os padrões antigos e a TV, o jornal televisivo. Para manipulação da população é tremendamente perigoso que isso acontece, né? Tem gente que acha que isso é teoria da conspiração. Mas não, é fato, a gente está vendo acontecer. Mas isso é fato. E aqui não vamos entrar, não é questão de política, né? De direita ou esquerda. Eu acho que se você pegar até dependendo para os dois lados hoje, você vê as notícias sensacionalistas que convencem pessoas mais simples, muitas vezes. É o famoso assim, isso daqui foi ruim, mas foi bom. Nossa, então, tem muita manchete de jornal assim. E assim, eu acho que, eu respeitava muito o jornalismo e vários jornalistas. Recentemente é difícil você achar, mas eu admiro muito escritor, jornalista, mas eu acho que quando a pessoa ela compra, e aí eu falo, compra ideologia, não estou falando ideologia assim, sensato. O que é ideologia? Independente de posicionamento político. Ela compra uma ideia, ela compra uma caixona, e lá dentro já vem pronto, tudo que ela tem que, sabe? Então ela não ali da doutrinação. Ela não investiga a realidade para apresentar o fato. Porque o que é mídia? Mídia é meio, certo? Ou seja, eu pegar isso aqui é um celular, e eu vou apresentar. Então eu faço isso, eu pego isso. Pessoal, isso é isso. Ó. A forma que eu transmito teria que ser o mais próximo, fidedigno disso, e não aquilo que eu quero que as pessoas acham que isso é. Aí tem um mito da filosofia, se a gente for falar a hora da caverna lá, de Platão, né, que fala um pouco sobre isso, mas a gente pode abordar filosofias... Não, esse tema a gente vai fazer um episódio inteiro sobre esse. Antes da gente ir para o próximo tema, vamos agradecer a quem está sempre fortalecendo o nosso projeto, da Visão Materiais para a Construção. Obrigadão pelo carinho, toda a família da Visão aí, com certeza fortalece demais esse projeto. Tivemos o prazer de receber mais uma vez aqui a visita, o Davi, né? Pessoal fortalecendo e acreditando na gente, tá? Da Visão Materiais para a Construção, fica em Colorado, na Marechal Rondon. Você que está em sentido Corumbiara, ou já tem conhecimento aqui do ginásio de esportes, está bem pertinho, tá? Facinho de você ver, você vai se dirigir aqui para tirar todas as suas dúvidas. Todos os materiais para você construir, reformar, dicas especiais, acabamento, pinturas, aquele detalhezinho que deixa super elegante a sua casa, você vai encontrar por aqui também, tá bom? E em breve tem novidades, tá? Tem muita coisa boa chegando por aí com a família da Visão. E você que está cuidando da sua parte financeira, ó, o Leão chegando aí, meu amigo. Já deixou tudo certo? Já deixou lá as notas fiscais, extratos, né? As compras, as vendas, né? Não vai esquecer de nada, hein? Para depois não passar raiva com o Leão.
e você precisa do parceiro, assim como o escritório Nova Era, para não passar raiva e ter tudo ali à sua disposição com maior tranquilidade. Tem dúvidas, vão esclarecer, precisa de uma ajuda, né? Eles estão ali realmente para ser seu parceiro. Escritório Nova Era, tá aparecendo aí na tela os dados certinho para você, tá bom? Antes da gente partir pro próximo tema, vou mandar um beijo pro pessoal que tá aqui na live já acompanhando. A Indianara Cazuza. Opa! Essa é tua fã, viu? Parceirona, sou fã também, apresentadora aí do outro podcast aqui, né? Fanisul Podcast. Podcast. Valeu, Indianara, um abraço para você, pro Gabriel, pro José, toda a família aí. Não esquece, hein? Segunda-feira, 19h30, Indianara tá por aqui no nosso estúdio, fazendo aí um bate-papo muito bacana com o próximo convidado. O Átila Mira. O Átila, se não me engano, é aluno lá de Rolim de Moura. É um baita, ele tá no mestrado, se não me engano, é um veterinário muito competente na área de diagnóstico, vai ser um menino bom, tá na formação. Professora Josina, que é mãe do nosso parceiro aqui do pode Jefferson. ter gente aí que eu não conheço também, mas um abraço também, independente disso. O Leonardo Pintar. Leonardo Pintar, veterinário lá de Goiás, de Morrinhos, ele é de origem aqui da cidade, trabalha com reprodução, né, tem uma empresa lá de reprodução, vaca leiteira, um cara muito bom também. A Juliana Lunas, tá dando os parabéns aí. Né? A Gabriela complicou. Eu acho que vai ter bastante aluno aí da veterinária, dos cursos. Né? É Junges ou Ranges? Eu só faço chamada, a gente chama de Gabi ela, né? Então. Ela falou que ia fazer uma pergunta aí, mas eu não sei se os comentários ficaram um pouco travados. Depois ela ia perguntar como é que está o hospital veterinário aqui da instituição, que a gente está com o hospital aqui quase pronto, depois a gente pode... Opa, nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouco. O Maicon, nosso parceiro, colaborador aqui, valeu pelo carinho. O Sandro Gonzalez, o Fábio Pintar e o Bruno Silva Medeiro. O Fábio é o teu cunhado, né? O Fábio é um empreendedor da família e da Carol. A gente vai falar da Rural Deals também hoje, viu? Espero que ele fique assim muito rico, né, para depois sustentar a gente. E patrocinar nós aqui também, né? Patrocinar. Fábio, não tem nenhum patrocínio aqui ainda, cara. Abre a carteira, Fábio. Nem um bonezinho e tal, uma canequinha, né? O boné nós ganhamos. A sugestão, a cafeteira da Rural Deals, né? Pode... Tem o cafezeiro aqui, né? Ô, Flávio, para você que está acompanhando, entrou agora na nossa live, Flávio Caldeira, doutor de formação, professor do Instituto Federal na área de Medicina Veterinária. E a gente pergunta agora, né? Como é que foi aí o período de estudos acadêmicos para se tornar veterinário? Porque você contou um pouquinho para a gente aí do seu estágio, mas tem gente que quer ingressar. E como é que é esse desafio aí? É complexo? É muito longo o curso? Quanto tempo que tem o curso veterinário? O curso de veterinário é um curso de, em média, de 5 anos no Brasil, né? Existe, eu já ouvi falar de alguns de 4,5 e tal, de particular. Mas em média são 5 anos, né? Agora, o que eu coloco? Imagina o seguinte, imagina um médico, certo? Médico humano, né? Uhum. Cardiologista humano, né? Sei lá, o cara fez medicina, ele estudou pra caramba. Você confia num cara, às vezes um cardiologista, nem pode ser, né? Que só faz a faculdade e vai atender, a gente não acredita, não confia muito. Tem que ser um cara especialista, fez residência, assim por diante. Você imagina um veterinário que tem que trabalhar, que tem que conhecer de animais selvagens, do cachorro, do gato, do calango, da cutia, da serpente, da ave, do boi, do cavalo, do camelo, né? Então, assim, é uma profissão, ela é muito ampla e diversa, tá? Então, a gente tem várias... Além das espécies, a gente tem a diversidade dentro da veterinária. O cara quer trabalhar só com produção animal, o cara quer ir para cirurgia, o cara quer ir para imagem, raio-x, ultrassonografia, tem tudo, tomografia, tudo tem na veterinária. Ele quer ir para a minha área, né? A área de diagnóstico, área de investigação a campo, ele quer ser perito criminal, ele quer ser, que é uma linha também, ele quer ser inspetor de alimentos, ele quer... Então, a veterinária é um leque gigantesco, gigantesco. Então, quando você entra na veterinária, isso tudo sua cabeça fervilha, porque você achava que era só escolher veterinária e já era, mas não. A escolha, ela vai se dar ao longo do curso ainda. Não é só ser veterinário, é trabalhar com pequenos, trabalhar com grandes, a cirurgia, é clínica, é imagem, é alimento, é indústria, concurso. Mas como é que é feito isso aí, esse direcionamento? Ao longo do curso,
você vai estudando as ciências básicas, biologia, assim por diante, né? E aí depois você vai anatomia, fisiologia, aí clínica, cirurgias. Mas Então, eu digo para ele escolher essa área de atuação. Como é que é para feito aí? escolher, você Porque quer, aí que é a você minha quer, curiosidade, você porque quer o ideal ou você quer como as coisas funcionam de fato? vamos de fato aí, porque não adianta o ideal, né? O ideal é algo surreal, né? É, Utópico. Vamos pro olha, fato como que aí. tem funcionado, tá? Pelo que eu vejo muito. Isso é muita influência dos melhores professores e da grade do curso. Como assim? Eu, né, sou um professor, a gente está em poucos professores aqui ainda da veterinária. Não vou dar o exemplo daqui para não ficar, às vezes, chato, mas lá da minha universidade, por exemplo. Às vezes tinha um professor que você se identificava mais. E você vai para aquela área, não porque você pensa em se dedicar àquela área, mas porque aquele professor, você vê chance de ter bolsa, de tocar projeto, e você vai na área. Quando você está no meio da área e você começa a estudar, eu até acho que isso é geral. Você começa a gostar daquilo que você conhece. É, normal. Tá? Isso é uma tendência, isso daí, e, inclusive, por exemplo, o pessoal fala muito isso com criança, por exemplo, sabe? Tem mãe que passa por isso, você já leu, mas nasce o bebê, ela olha, ela achou que ela ia olhar, ia amar, ia chorar, mas o amor você constrói com conhecimento. E no curso também, eu acho que quanto mais você conhece algo, maior a tendência de você gostar. Então, aquela universidade que ela te permite conhecer mais dentro de uma área, ela tendencia o aluno a seguir essa área, Olha que interessante. tá? Porque para minha área de formação é reto. Ou você ama administração ou você odeia Não tem, administração. o leque da veterinária é gigante, né? Por exemplo, lembro que também na minha área de formação, tinha uma disciplina que era final de curso, assim, chamada Inspeção de Produtos de Origem Animal. E essa disciplina era uma professora muito gente boa e tinha muita prática. E ela guiava para você fazer o concurso, que é o concurso mais disputado na área de veterinária hoje, que é o concurso do Ministério da Agricultura, do MAPA, para auditor fiscal, como veterinário, pagar bem e tal. Então aquilo tendencia as pessoas, aquela disciplina, no final do curso, lá na oitava, ela fala, olha, eu acho que eu quero isso. Ela deixa de considerar outras coisas, quando ela cai naquilo, ela vê que ela explora o conhecimento, a professora é gente boa, ela puxa para aquela área. Então, por exemplo, o que eu recomendo? Quer fazer veterinário? Estuda. Antigamente a gente fazia isso, hoje as pessoas não fazem mais, eu acho estranho isso. Por exemplo, eu queria fazer veterinário, eu decidi no começo do segundo ano do ensino médio. Eu pegava, tinha um guia do estudante, esqueci o nome daquele, é guia do estudante, né, que fala? Não é o guia vocacional? Não, ele era, eu acho, se eu não me engano, é guia do estudante mesmo, pode ser que é semelhante ao guia vocacional. E lá existia o ranking das universidades. Ah, tá. É outra coisa, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Então você pegava, tava lá o ranking. Eu lembro que na época que eu fui escolher, tinha a UFLA, Universidade Federal de Lavras, como a top. Aí, se eu não me engano, depois era a Unesp, a Estadual de São Paulo. E aí depois, entre outras, né? E a gente via o ranking e a gente ia estudar o que cada uma oferecia. Por exemplo, se eu for para esse lugar, a tendência é estudar mais isso. Então existe isso na veterinária. O cara quer ser um bom clínico, o cirurgião de pet, ele deve para um lugar que te ofereça essas condições. Quando você pode ir, tá? Mas assim, hoje eu vejo que as pessoas acabam indo para qualquer lugar porque elas não têm condição de viajar, de se mudar, né? Aí tem um monte de formado na mesma área, na mesma cidade. Esse é o ponto importante. Então, Isso aí é o terrível. que a gente busca fazer aqui, tá? E aí fazendo um merchan aí pro IFA de Colorado. O curso é muito novo, né? A gente está indo agora, a primeira turma está indo para o 6º período. Muito novo o curso. Não era para falar disso agora, mas eu vou... Não, vamos. Já vem aqui na parte de especialização, a gente já vamos. Então esse curso, esse curso nosso, a gente pensou ele para ser um curso que tenha muita prática do começo ao final. As primeiras turmas vão sofrer mais, porque a gente não consegue construir algo sem ter o curso aberto. Vai moldar, né? É um normal, laboratório com os alunos. normal. Então a gente vai construindo para daqui 1, 2 anos a gente ver tudo fechado e ele vai fazer práticas no último ano inteiro. É o último ano inteiro de estágio. Isso aí é obrigatório hoje na veterinária do Brasil inteiro. Tem que ser o 5º ano inteiro trabalhando como estagiário. Então são
um semestre interno da instituição, passando por todas as áreas. Você não vai ter mais aquilo. Eu cheguei lá no final, caí numa área, gostei e fiquei. Agora ele vai passar por todas no final. E aí ele vai ter um discernimento melhor do que ele vai fazer. Agora, se eu fosse o meu filho, vamos dizer que chegou na idade lá de faculdade, ele quer veterinário. Ele tem que pensar no mercado, tá? Então, assim, o que eu gosto é importante, o que você ama é importante, aquilo tem mercado? Eu acho que tem que pensar. É o que vai te remunerar depois. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu vejo, assim, também, além de pensar no mercado de trabalho, é a questão do empreendedorismo, que eu acho que falta muito hoje, né? Então, por exemplo, eu quero, não é empreendedorismo, é carreira, né? Eu quero uma carreira pública, eu quero ser empreendedor, e às vezes, entrar na faculdade, cair nessa área técnica, né, numa universidade que não te prepara para administração, para empreendedorismo, eu acabo que você se perde muito aí, tá? Então, eu acho que, não sei, as pessoas entram muito imaturas ainda, é que a gente tá falando na academia, né? O que falta, eu acho que para a pessoa complementar lá profissional, que é os prestadores de serviço, porque o veterinário é um prestador de serviço, Sim. né? Toda a profissão que depende do ser humano para ser executada é um prestador de serviço. Sim. Falta, acho que 2 disciplinas em sala de aula, acho que lá na reta final, na minha opinião. Uhum. Uma gestão, a área de gestão do tempo, administrativa e também vendas. Sim. A pessoa precisa muito entender sobre vendas, porque o sorriso dela entrega muito sobre ela, o olhar inseguro dela entrega muito sobre ela. E aí é uma área que as pessoas saem de lá assim às cegas. Mas você sabe qual que é o gargalo? Você tá aqui hoje, você é um empreendedor, né? Você está aqui no seu podcast. Muito chamar de louco, muito obrigado. Vou te chamar de louco. Provavelmente tem um pouquinho, né? E quem não tiver, meu amigo, tá mentindo. E aí você tá com um problema aqui. Você tá com um problema de luz. Exato. Aí você precisa achar um cara pra trabalhar com a luz. Você vai achar fácil? Sabemos disso. Não, né? Estamos enfrentando isso. Pois Todo é. episódio eu comento Agora, sobre isso. Imagina o seguinte, eu coloquei na grade lá que eu quero ter gestão, eu quero ter empreendedorismo, eu quero ter a parte de desenvolvimento pessoal. Quem que vai dar aula? Eis a questão, né? É muito complicado. A parte de gestão hoje tem a administração, né? Administração, o professor de administração ele consegue, porque a parte de gestão então, ele vai te oferecer gestões de conflito, empresa, que ela prepara isso para você estar preparado, tanto para a jurídica quanto administrativa. Mas agora vendas não tem. Mas assim, a gente ainda tem um ambiente muito quadrado relacionado a isso. É muito quadrado. Por exemplo, por que o ensino da internet se tornou o que ele é hoje, tá? Não criticando aqui o ensino formal, mas por que na internet hoje, plataformas como Hotmart... Eu não preciso estar presencial. Tem ganhado... E outra, além disso, você tem acesso a pessoas que... Dá uma olhada lá quem oferece as aulas. O nível, né? E não é a pessoa... Vai chegar lá, o cara fez doutorado em administração. É um cara que fundou uma empresa de 1 bilhão. O nível de aprendizado, conhecimento prático é muito Esse cara vai te dar essa aula. E aqui, você teria aula... o cara fez administração, beleza, mas nunca foi enfrentado no mercado. Não foi provado. Sabe? Então, a gente colocar disciplinas inovadoras não faz com que a gente seja apto a ensinar sobre essas disciplinas. Então, faz sentido. O gargalo ele é muito mais embaixo, tá? E aí vai, às vezes, a contratação de professor, concurso... Mas você puxando esse gancho aí, então vamos apertar. Não seria possível mesclar esse tipo de matéria aí para um virtual, já que a gente não consegue de presencial, ou alguém que possa realmente esclarecer isso? Porque o que a gente precisa é que o profissional trabalhe e entenda realmente como trabalhar, né? O cara sai... Quase que sai um palavrão. O cara sai excelente profissional da sala de aula, com estágio excepcional e tal, mas aí, como ele saiu do estágio que não é mais obrigatório, ou o cara não tava precisando estagiar alguém ali, às vezes para uma oportunidade e tal, ele não tá preparado ainda para convivência lá. Exato. Eu acho que tem muito preconceito ainda em cima, tá? Eu vou te dar um exemplo bem prático que eu tô vivendo agora. Eu tenho que fazer um curso de gestão de conflitos para gestor, porque eu sou gestor hoje.
e é de uma plataforma do governo. E é um curso quadrado, certo? É um curso, tô lá fazendo, tal, tem que entregar um curso quadrado. Ao mesmo tempo, eu já devo ter feito 2 ou 3 em plataformas digitais, mais modernas, com empreendedores, que me deram um desenvolvimento pessoal muito maior, só que são plataformas informais. Não te dá o certificado. Até dão, mas não tem nada de reconhecido pelo MEC, do governo e tal. Acho que não é um certificado daí. E aí, Só a gente uma entra, lembrancinha, a gente vamos dizer. entra numa briga dentro do ensino que para mim é um pouco besta, que é, por exemplo, dentro da veterinária, existe uma briga para que o curso ele não seja em AD, tá? Aham. Óbvio que eu sou a favor de não ter um curso de veterinária 100% em EAD, certo? Acho que não tem Porque... como também, né? Não, mas acredita em mim, tem gente querendo fazer, botar pra dentro, aí depois chama só pra um estágio, chama algumas praticazinhas ali. Então, obviamente que eu sou contra, o conselho é contra. Porém, você poderia pensar em disciplinas dessa linha, tá? Com profissionais mais gabaritados que trabalhassem isso de forma mais dinâmica. Mas ainda existe preconceito de gente, não pode botar nenhuma disciplina assim em AD. Ou assim, com o órgão público ainda tem essa questão, né, de fazer parceria com empresa privada. Isso tem melhorado, tá? Mas eu acho que se tivesse, exemplo, o Sebrae, hoje ele tem alguns lugares que, tem a galera que é referência em gestão. O Sebrae tem isso, né? O Sebrae, né? O Sebrae tem. Ele eu acho que falha em muitas coisas, falhou, mas hoje a gente vê muita gente boa do Sebrae que executa, faz e entrega. Uma das coisas que eu sinto falta e que, se eu me engano, corrija, por favor, se eu estiver falando abobrinha, o Empretec, cara. Aquilo ali foi disruptivo. Pois é, todo mundo que faz, eu tenho um colega, o Eduardo, ele que foi gestor nosso há muitos anos, né, que fez, e todo mundo que fala, e é antigo, né? Eu fiquei louco pra fazer e não consegui. Na época não tinha como conciliar a faculdade, emprego e o curso. A gente tentou trazer pra cá uma vez pro IFRA aqui, mas não é tão simples, né? Tem que ter lá um número de pessoas, né? Tem uma questão de valor que... Eu acho que assim, o ensino informal, por que ele tá crescendo demais, o ensino informal? Tipo, de você entrar no... Cara, você tá lá no Instagram, sabe? Às vezes está rolando barrinha e aparece uma sugestão. Aprenda a fazer isso. Aí você fala, cara, vou ver essa aula grátis. Você vê aquela aula grátis, você fala, cara, isso daqui é muito louco. De muita profundidade. É isso que quebra a gente quando você vai. Eu fiz uma pós EAD e fiz alguns cursos, não concluí ainda não, tá, gente? E fiz alguns cursos online que você está falando aí, e você vê assim, a discrepância é grande, porque fica muito na teoria e o que realmente vai para o dia a dia... Sim, mas eu vejo que o digital, ele vai ajudar muito o ensino. Ele já ajuda muito o ensino, né? Até, não sei se a gente pode comentar agora, por exemplo, dentro da veterinária digital. Podemos sim. Por exemplo, não levem a mal, né? Se algum veterinário ouvir isso agora aqui... A pergunta, pra gente ir já direto então, já aproveitar. Algum veterinário querer me xingar aí. Como que você enxerga o futuro da medicina veterinária, especialmente no contexto das mudanças tecnológicas hoje? Então, assim, existe hoje... hoje não, né? Vamos dizer assim, há 5 anos atrás, mais ou menos, existia uma forçação de barra, tá? Para colocar tecnologia dentro de sala. Existia uma forçação de barra, né? Então, por exemplo, modelos, né, de animais que não servem para nada, não ajuda, não orienta muita coisa, né? Tecnologia de uso de óculos, tal, que no fundo você põe aqui, nossa, aquilo é mais um passatempo. Cara, não agrega, sabe? Agora, se a gente pensar nas tecnologias de comunicação, tá? Que é o que eu uso, né? Então, a tecnologia de comunicação, o celular. Eu trabalho na área de diagnóstico. Todo dia, milhares de veterinários do Brasil recebem vídeos, fotos, né? De cachorro doente, bicho morto. Né? Você pode me ajudar? O que é isso? Tal. E aí existiu de fato, né? Se olhando uma foto, você não consegue concluir muita coisa, né? Tirar um diagnóstico só de uma foto. E as pessoas ficam bravas com você até. Você fala, cara, leva no veterinário. Ou chama o veterinário. A galera fica brava. O fato é, hoje, quando eu atendo uma fazenda, eu atendo como professor, né? Via projeto, né? Eu levo aluno. Aquela informação que ela chega antes para mim, ela pode ser só uma foto, ela pode ser um vídeo curto.
ela me ajuda assim, ó, de uns 30%, 40% pro diagnóstico. Você começa a ter um preparo antes. Né? Exato. Então isso eu não tinha. Eu lembro que no Mato Grosso, quando eu estava estudando ainda, e no mestrado, no doutorado e tudo mais, a gente atendeu a fazenda, tipo, morreu boi lá, a gente nem sabia. Ia sem estudar, não levava livro, chegava lá, colhia material, voltava e aí começava a estudar. Aí você estudava assim, aí você vê, nossa, nesse caso aqui a gente tinha que ter coletado água. Voltando, não coletei água. Então, agora imagina assim, você recebe a informação no caso, foto, vídeo, comunicação, o cara te faz um vídeo chamada da fazenda com Wi-Fi e tal. Você vê aquilo, você estuda as possibilidades, você já vai preparado para o atendimento, você não perde, você tem evidências antes. Então, acho que a tecnologia na veterinária, ela vai ajudar a gente a ter informações mais rápidas, trocar informações mais rápidas. Coisa louca, Vilhena aqui, ó. Não sei se agora já tem, tá? Pessoal que mexe com imagem, raio-x, ultrassom. Uhum. Isso tem, mas assim, a galera faz o exame, só que às vezes não tem um veterinário que sabe ler. E ela manda na hora. Cara lá em São Paulo, o cara olha, ó, isso é tal coisa, faz o laudo e manda. Então a tecnologia, quem não usar a tecnologia de alguma forma, vai ficar muito para trás, né? Isso como um todo. E para mim, a tecnologia de uma comunicação mais rápida é a principal. Por quê? O que um livro tem? Né? Por que a gente valoriza tanto o livro? Né? O livro ele tem os dados ali, tem informação. Você pega essas informações, né? Lê elas e você adquire conhecimento. Então, o livro ele trouxe uma grande evolução para a humanidade, porque a gente começou a poder armazenar coisas além do que a gente pode no cérebro. Começou a armazenar coisas, então tem acesso a muita informação. Então imagina que você tem uma pilha de livro, uma pilha de coisa, e agora eu substituí tudo isso por um celular que está me dando acesso a essas informações. Quantos PDFs você não carrega dentro? Tecnologia? Vários. Além de vídeos e tudo mais. Aí entra ainda a inteligência artificial. Aí é disruptiva. Agora deu uma virada de chave nos últimos 3 anos. Total, absurda, assim, né? Eu vi a galera falando... porque assim, inteligência artificial, do meu ponto de vista, de várias pessoas que eu acompanho, ela não é bem uma inteligência. Você tem que saber usar aquilo. Às vezes a galera gosta de criticar sem saber. Né? Sem saber... Se não souber inserir o prompt, não adianta você usar a inteligência artificial, porque ela vai para uma vertente que você não está querendo, né? E às vezes o cara acha que lá ele vai, tipo, a inteligência artificial que ele vai substituir a cabeça dele, né? Resolve esse problema pra mim. Não é. Então eu uso hoje, tá? Já uso. No seguinte aspecto, né? Eu já dei alguns exemplos para alguns alunos. Olha que show. Eu quero ler livros sobre anatomia animal. Você vai lá e fala, ó, faça uma seleção, uma lista dos 4 principais livros sobre esse assunto. A inteligência artificial te fala, pô, tá aqui. Já comecei a ficar pesando Google, juntando, ele te fala, tá aqui, ó. Ou faça, igual, por exemplo, busca uma informação específica, né, do que é formado tal composto, ela te dá, tá? Então, a inteligência artificial, eu acho que a gente pode usar muito ela ao nosso favor, como o quê? Eu uso como uma secretária pessoal, faz uma lista para mim, discorre sobre isso, e aí, hoje em dia o pessoal usa muito no Instagram, por exemplo, para fazer a galera do copy, né? Que é os social medias ali, os copy, que é para fazer texto e tudo mais. Também, cara, ajuda. É que nem eu falei para você, se você não souber fazer as perguntas, inserir as informações que você quer que tenha de retorno, você não tá usando. E revisar, nem usar. E revisar depois isso ainda, né? E revisar. Exato. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Eu acho bacana que você falando assim, porque tem gente que ainda tem um preconceito enorme da empresas de jornalismo, empresas de redação, falar, mas você pega o jeito de outro jornalista, de outro escritor, de outro... Cara, se você é tão preguiçoso ao ponto de não revisar, não use. Não use. Não use. Você não vai substituir o humano. Por exemplo, você faz esse logo aqui com inteligência artificial, tá? Você pode fazer um fundo de uma página, você pode fazer uma imagem para você usar no seu trabalho de jornalista. Por exemplo, tem umas coisas absurdas lá, né? Dentro do jornalismo. Do jornalismo não, dentro da inteligência artificial. Tem até uns programas que te sugerem, né? Para você ver quanto que é maluco. Sugere que você quer uma imagem de um jacaré montado numa moto amarela empinando, né? E ele gera essa imagem. Então, imagina como com o jornalista ele poderia explorar imagens, por exemplo, ali
junto com o texto, né? É os charges, né? Daria pra fazer muita Nossa, coisa. fantástico, o cara não precisa ficar desenhando, né? É. Então, assim, as pessoas tendem a ver tudo a galera hoje eu acho que é muito apocalíptica, né? O povo acha que tudo é ruim, tudo tá uma bosta, né? Mas na verdade, Cara, o churrasco. Se o cara come moderadamente, faz super bem pra saúde, né? Agora, se o cara exagera, pode desenvolver até uma hepatite no fígado. Então, é, imagina só, é, todo exagero estraga. exato. Aí entra o uso com prudência, né? Você saber usar, você saber quando usar, você saber para que usar e você ser prudente dentro da sua profissão, tá? Eu acho que isso é ser ético também. Agora, quem não for para essa linha, vai ficar para trás em vários aspectos, tá? Não tem como, cara. Fugir disso não tem Não como. tem como. Hoje você opera uma pessoa com laser, por exemplo, né? Isso é tecnologia. Cálculo renal hoje é Imagina, né? imagina. Tá teu irmão, não sei se ele tá vendo, o irmão mais novo vai passar por uma cirurgia dessa de cálculo. Acho que é no sábado ou no domingo. Boa sorte aí. Vai doer. É a Tô mais brincando. tranquila. Não É dói, a cirurgia mais tranquila que tem, deve doer pra a sair, né? laser, né? Ah, isso eu sei. Misericórdia. Não, acho que o Fábio andou contando alguma coisa pra você lá, né? Não, ainda não. Meu Deus. Pedra no rim não tem como. Antes da gente ir para as próximas perguntas, a gente faz uma pausa aqui para agradecer novamente nossos parceiros da Visão Materiais para Construção, né? E também ao escritório Nova Era. Olha, meu amigo, se está aí com aquela pendência, né, na sua nota fiscal, não soube como processar ela, está com dificuldades para tirar o seu CNPJ, ou até mesmo, né, para esclarecer algumas dúvidas, né, das partes contábeis, você tem o escritório Nova Era à sua disposição e com certeza você está em boas mãos. Sua equipe extraordinária, sempre carismática e, claro, com expertise de excelência na área de contabilidade, tá? Pode entrar em contato com a equipe lá, que com certeza você vai estar em boas mãos. E a da Visão Materiais para a Construção, você já sabe, né? Tem com certeza a nossa total confiança na qualidade do trabalho, dos produtos, do atendimento, que é esclarecedor para você não errar na hora de fazer a aplicação, né, na etapa certa aí do produto que você precisa, né, na sua obra, e também os melhores produtos de acabamento para ficar realmente do jeito que você sempre sonhou e não ter arrependimento depois que você finalizar a sua construção, tá? Da Visão Materiais para a Construção, os dados estão aí no rodapé do vídeo para você, tá bom? Antes da gente continuar, vamos mandar mais uns alôs aqui. Tem uma espectadora lá que eu gosto muito, né? A Thaline Zavilhão, um beijo, meu amor. Minha esposa tá lá acompanhando. A Joyce Camila. Ela tá vendo se você realmente tá aqui, né? Com certeza, em tempo real tem que ser ao vivo, hein? A Joyce Camila, o Bruno Silva Medeiro, o Fabum. Antes da gente ir partir aí, você tem uma conexão com a pecuária bem grande, né? Sua família também é produtora, né? Sim, na verdade, o meu pai teve propriedade por muito tempo, tem ainda, né? Eu tenho uma propriedadezinha também. Atualmente a gente não tá com gado, porque uma das estratégias era vender. Entrou lavoura na região. Então a gente só que eu tinha continuado um pouco trabalhando com abelha lá, né? Mas agora, devido eu sou apicultor também, eu tenho vários hobbies, você perguntou de hobby, né? Uhum. Então, recentemente eu tava pedalando, nadando, correndo, era apicultor, tinha uns boizinhos também um tempo atrás ali. Que mais que eu tenho de hobby? Já fui motociclista, já tive Harley, eu era um cara bastante de hobby, assim, né? Aquele que a gente tava falando de desfrutar a vida, né? Aí hoje eu mantive mais a corrida, né? E a pecuária, meu contato grande hoje com a pecuária é em experimentos, né? A gente conduz experimentos, eu, o professor Lucien, com parceria com o pessoal da Vitassal, uma empresa de nutrição, e outros... Vitassal, patrocina nós, hein? Aí, ó. E outros parceiros também, a gente conduz alguns experimentos com confinamentos, né? Aqui numa fazenda experimental do IFRO. Legal. Junto com o núcleo, a gente tem um NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Produção Animal. Então, hoje são 30 e poucos alunos que trabalham para a melhoria da fazenda. Então, é uma forma... Cada aluno tem coordenação de reprodução, de sanidade, de nutrição, de capim. Então, a gente põe os alunos para comandar, para gerenciar. Eles aprendem muito sobre gerenciamento. Então, o meu link maior com a pecuária hoje é com experimentos, com gado de corte,
né, principalmente em confinamento. Eu sou um dos coordenadores da Fazenda Experimental Degar do Cor do IFRO, né, aqui da Nova 1, e essa visita a propriedades com problemas sanitários. Então, querendo ou não, a gente está bem inserido no meio da pecuária aqui em Rondônia, né? Bacana, cara. É uma pecuária bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo que você falando aí. Bastante, cara. A gente tem um trabalho bem intensivo. A carga horária de trabalho, ela está sendo bem paga, bem valorizada. A gente tenta entregar o máximo possível ali, tá? Como é que tem sido hoje, né, nessa mudança agora? A gente virou a chave, né? A gente estava numa gestão, né, de governo Sim. que impulsionava bastante essa área, né, de produção rural, e hoje nós temos um posicionamento um pouco diferente, né? Já mais voltado para questões ambientais, né? Vamos colocar dessa forma. Como é que tem sido, assim, desse acompanhamento que você faz essas visitas na visão do produtor rural hoje? O que você tem sentido da parte deles? Estão saindo mais do investimento na pecuária? Estão acreditando mais nesse momento? Como é que tem sido? Eu vejo assim, isso não é uma opinião só minha, né? O pecuarista, que ele é pecuarista, ele é um... Vamos pegar a imagem do agricultor, né, que dizem que é uma pessoa mais profissional. O pecuarista hoje, que ele é um pecuarista sério, ele não sai com variações de mercado, tá? Essas variações de mercado, elas já são teoricamente esperadas, certo? Então, por exemplo, aquela pessoa que lucrou nos últimos anos, isso eu estou falando do pecuarista de profissão, tá? Não daquele que tem, às vezes, uma profissão e tem a fazenda de hobby ou sítio de hobby. Então, aquele que tem a profissão, ele se prepara muito, então ele entende esses momentos de crise, essas variações políticas. É o pêndulo, né? É o pêndulo, tá? Isso daí no mercado de forma geral. Tem uma crítica grande em relação a algumas coisas? Tem, tá? A parte ambiental, essas pessoas, os pecuaristas mais sérios, eles têm hoje eles têm que estar na linha. Então a gente critica, mas, por exemplo, para vender uma carga para um frigorífico, como o JBS, ele tem que apresentar a regularidade ambiental. Então existe um pouco de uma incriminação errônea em cima de vários pecuaristas. Tem vários que a gente conhece que tem propriedades que têm conservação, tem que ter, se ele não tem, ele não vende mais para as grandes. Esse pecuarista profissional, tá? Então ele sente o mercado por causa dessa variação de arroba, mas ele tá lá porque ele acredita naquela atividade. E ele vai ganhar dinheiro com isso, né? Isso é igual ao mercado de ações, né? Por exemplo, né? O mercado tem vezes que aquele cara que é ansioso, né? Os traders, né? Os traders ali. Alô, Fabão. O Fabão, né? Mas o pecuarista não, o seguro, ele trabalha, né, com uma margem aí ao longo do tempo. Agora, muita gente assustou, e aí tanto agricultor quanto pecuarista, por causa de algumas ações diretas na área do meio ambiente, tá? Então, ações que, eu não vou entrar no mérito aqui, mas que assustam do ponto de vista de alguns produtores não saberem, né, o que vai acontecer com essas áreas, né? Acho que não dá para explicar isso bem aqui nesse episódio. Porém, é aquilo que eu falei, eu acredito que um bom profissional, um bom produtor, um bom pecuarista, ele não é que ele é otimista, ele vai se sair bem, ele entende, ele fez uma compra certa, tem muita gente que faz venda futura, tem gente que compra programa mais barato. Então, o pecuarista, ele precisa ser um cara profissional. Agora, o amador, eu tenho um emprego público aqui, tenho o meu sítiozinho, ele já está perdendo dinheiro há muito tempo, na verdade, né? Ele já perdeu dinheiro há muito tempo, ele fica jogando dinheiro ali, embora a propriedade acabou se valorizando e tudo mais. Mas eu acredito muito na pecuária, acredito muito na pecuária de Rondônia. Vejo que vamos passar por bons momentos ainda falando de pecuária e ela só vai crescer. Se a gente acreditar que ela não vai crescer, a gente tinha que sair e mudar de área, né? Eu acredito que ela vai crescer, eu acompanho e conheço muitos produtores que são otimistas referente à pecuária. Se a gente ficar dependendo da nossa felicidade, de coisas que a gente não domina, então a gente vai parar de fazer tudo. Tá. Se você pudesse pontuar aí alguns desafios e algumas oportunidades do setor da pecuária, quais que seriam? Olha, eu vejo o seguinte, né? Uma coisa que tem melhorado muito essas pesquisas, eu acompanho esse pessoal, aí de novo, né? Fazendo merchan e pedindo patrocínio do pessoal da Vitasal. Então, eu aprendi muito observando
a forma como alguns técnicos trabalham referentes a oportunidades de redução de custo, por exemplo, em propriedade, tá? E de eficiência mesmo, né? Ou seja, de fazer o animal produzir mais gastando pouco. E isso muitas vezes depende de planejamento. Por exemplo, um produtor que quer confinar no que vem. O cara já está fechando contrato de insumos, contrato de DDG, já está preparando silo. Então, as oportunidades com o planejamento, elas sempre vão estar aí, elas vão estar na porta, né? Então, assim, eu vejo que quem quer, eu sou pecuarista, eu quero ficar nessa área, eu quero intensificar, ele precisa primeiro, hoje, tá? Com as margens curtas, ele precisa de consultoria, tá? Isso é uma visão clara. Na área de nutrição e manejo, ele precisa de uma consultoria. As empresas de nutrição oferecem bastante isso, tá? Então, por exemplo, o cara faz uma compra, ele já tem uma consultoria, ou buscar profissionais externos. Mas a gente, por conta própria, o produtor por conta própria, tem alguns que têm mais experiência, obviamente, né? Ele deixa de perder muita oportunidade, tá, de mercado. Os consultores, eles estão sabendo tudo o que está acontecendo, né? De onde comprar, como vender, onde travar arroba, onde comercializar. Então, eu vejo que o produtor, ele teria que fazer igual o agricultor faz, né? O agricultor, ele coloca muito dinheiro lá, mas ele tem um agrônomo, normalmente, dando essa consultoria. O pecuarista, ele quer ser muito dependente, né? Pô, contrata um zootecnista, contrata um veterinário, ou contrata um agrônomo, técnico agropecuário, para fazer serviço. O que acontece é assim, tem muitos profissionais que a gente até discutiu isso aqui, ele sai, às vezes, menos preparado que outros. E, às vezes, ele tem uma oportunidade melhor que outros. Sim. E nessa, queima muito mercado, né? Exato. Porque o pecuarista, cara, ele tá num grupo de WhatsApp ali onde tem quase todos os outros pecuaristas. Para ele comentar a experiência dele, né? Isso. Eu acho que é onde que acaba prejudicando a maioria dos profissionais que realmente estão preparados, né? Mas eu acho que tem. Rondônia é carente ainda de profissional, tá? Assim, a galera que tá se formando aí, por exemplo, a gente tem um curso de zootecnia lá. Curso excelente, né? Inclusive, o professor Facto era o coordenador do curso até agora, recentemente, um cara muito, muito forçado pro curso ser o que é hoje, né? Nota 5, uma das maiores notas do Brasil, da região norte. E uma pontuação que uma pontuação de 1 a 5. De 1 a 5, tá? Então a nota máxima. É a nota máxima do MEC. Uma avaliação rigorosa. A agronomia também foi da nossa ali. Então a gente tem curso de excelência. E os profissionais que estão formando, o mercado tá pegando. Tá uma esponja o mercado. Então, tá uma esponja, e assim, além de alguns alunos, eles já estão indo para o mestrado, a gente teve agora, acho que 4, 5 ou mais. Eu vi lá o registro da foto lá. Passaram no mestrado da Universidade Federal do Mato Grosso, ali bem colocados. Então, o mercado carece de bons profissionais. Agora, o profissional, ele vale aquilo que ele consegue levar de lucro para o produtor, né? Então, se você está levando lucro, seu produto está agregando, você vai ser mais valorizado, vai ser mais pago. E Rondônia tem muito espaço ainda para intensificação e para melhoria da eficiência produtiva. Isso é óbvio, né? Então, Rondônia tem, você fala de oportunidade, né? A oportunidade é toda, né? Toda a oportunidade do mundo para quem quer fazer uma pecuária séria, com planejamento. Não é hora, né? Quem quer sair, você vai sair, mas não é hora de dar se você está pensando em dar um passo, não um passo para trás, mas de dizer, eu vou parar esse ano aqui, daqui uns 2 anos eu volto porque tá ruim, você já não é um pecuarista profissional, vamos dizer assim. É um entusiasta, né? É um entusiasta. E a gente está cheio de entusiastas que queimam um pouco da cadeia pecuária, né? Esse ano ali não me deu lucro, eu tomei prejuízo, 20, 30 cabeças. Mas se você vê a galera que é pecuarista mesmo, eles tomam prejuízo, obviamente. Tem ano que... Igual a empresa. Tem ano que ela fatura mais, tem ano que investe, tem ano que... Né? O pecuarista, tanto quanto o produtor rural em geral, ele tem uma nuance que chama ambiente, né? O clima. Isso aí influencia demais. Esse ano a gente teve aí a mudança do início das chuvas que pegou muita gente desprevenida, né? Exato. O calor, né, excessivo, a mudança. Para o agricultor foi bem pior, na verdade, né? Foi. Porque o pecuarista ainda consegue ali, às vezes, comprar algum insumo que te sustente por um tempo. Agora, para o agricultor, foram terríveis as perdas, a produtividade aqui na região.
A gente está falando de regiões ali de Pimenteira, Cerejeira, Cabixi, com produtividade de 15 sacas, 20 sacas, uma coisa bem Iara também que não se paga, às vezes, nem o arrendamento, sabe? O que é um ano bom e o que é esse ano bom, o que você tem que fazer, segurar ou não, é uma coisa que muda muito, ajuda, influencia demais o tempo de vida desse pecuarista. Para a gente ir para a reta final agora, falando aí, já estão abertas, né, para ingressar? Já? Sim, na verdade, eu acho que fechou as inscrições, agora está ou fecha amanhã. Eu não tenho certeza, tava. Eu acho que não, eu acho que fechou, tá no período de matrícula, se eu não me engano, tá? Mas eu posso mandar depois, eu posso mesmo sair lá e mando no seu. Legal. Enfim, quem quer fazer lá, cursos que a gente tem: veterinária, zootecnia, agronomia, gestão ambiental, biologia, tá? São os cursos superiores. Todos são cursos muito bons, tá? Cursos assim que vão agregar muito na formação do profissional. E a gente tem o carro-chefe, né? Deixa de ser o carro-chefe, que é o curso técnico agropecuária. Que assim, eu conheci algumas escolas agrotécnicas do Brasil. Eu não tenho medo de falar que aqui é uma das melhores do Brasil e da América do Sul, tá? A gente já ganhou alguns prêmios de Olimpíadas nacionais e internacionais de agropecuária. Temos professores excelentes de formação. E quem quer fazer o ensino médio agregado ao técnico agropecuária é uma baita oportunidade para a região, tanto de estrutura quanto de corpo de professores, né? Então, recomendo demais aí as pessoas estudarem. E o melhor, né? Tudo é grátis. Com certeza, na minha época ainda tinha algumas coisas que a gente tirava do bolso em 2006, mas agora praticamente... Quem não tem condição de pagar deslocamento, tem auxílio, tem para o médio, tá, gente? Aí tem também... Médio. O médio tem alojamento para quem precisa. Legal. Pra gente, vírgula, né? Pra quem tá aí saindo do segundo grau, vai para fazer o superior, se apaixonou pela área da veterinária, quais que seriam as habilidades que ele deveria observar em si para falar assim, aqui é o meu ramo? Olha, eu vejo assim, primeiro ponto, a habilidade, a gente tem que dar essa habilidade e competência ao longo do curso. Esse é o objetivo do curso, de fato, tá? Para você definir se você quer ou não fazer veterinária, primeiro, eu acho que você tem que se imaginar atuando como um veterinário atua. Por exemplo, eu seria feliz atuando dentro de uma clínica, lidando com cães, com gatos, né? Eu seria feliz a campo fazendo atendimento cirúrgico, eu seria feliz trabalhando com reprodução. Então, tenta se imaginar como profissional e tente conversar com o máximo de profissionais que você consegue para entender a carreira. Feito isso, aí você vai. Agora, eu sou eu suspeito de falar no seguinte, assim, é um curso que dificilmente quem entra não se apaixona em alguma vertente, porque é muito amplo. Então, eu vou entrar, mas eu tenho medo eu não quero mexer com gato e cachorro, mas aí tem uma porrada de área, eu não gosto de mexer com boi, tem uma porrada de área, eu não gosto de mexer com bicho. Até para não trabalhar com animal tem área dentro da veterinária, certo? A área de epidemiologia, tem área de estatística, inclusive. Então, a veterinária é um curso muito amplo. Se você está na dúvida, eu vou entrar e não vou gostar. Cara, é muito difícil não gostar do curso. Pelo menos se dá uma oportunidade de até 2, 3 semestres, que não sei se algum aluno aí que estiver ouvindo, pode colocar o relato aí nos comentários pra gente fazer um favor depois, quando você estiver assistindo essa live, coloque aí o seu sentimento em relação a isso. Você começou a fazer o curso e o que você sentiu? Escreva aí pra gente ter essa noção. Tem como a pessoa fazer meio que um teste vocacional, uma experiência antes de ingressar na profissão? Até tem os guias, né? Tem uns guias ali que testam possibilidades de vocação, tá? Agora, isso é muito discutido até no âmbito da psicologia. Eu vejo alguns psicólogos discutindo isso. Existe aquela escolha perfeita? Não existe. Então, assim, nada nesse mundo tem perfeição. Eu acho que se você tem uma tendência, você vai lá, abraça, dá o seu melhor e você vai se dar bem, tá? Tem uma frase, ela é mais ou menos assim, né? Tipo, por exemplo, que é dessas escolhas aí, né? Eu tenho que escolher aqui ou aqui. Aí você escolhe aqui, aí você começa a achar que tem algumas coisas erradas ou que estão ruins.
você não vai fazer isso e voltar. Você vai continuar seguindo e vai batendo e vai melhorando. Aí a frase é assim: você não pode saber das coisas ruins que poderiam acontecer dos caminhos que você não escolheu. Às vezes você fala, se eu fosse por ali ia ser muito melhor. Às vezes não. Você iria virar para ali, brincadeira, 2 caminhos, você iria virar para ali, um carro ia passar em cima de você, por exemplo, sabe? Então, assim, coisa ruim, ela vai ocorrer com você, né? Depende da sua decisão, né? Você vai passar por momentos difíceis, por dificuldade. Por isso que eu volto a falar daquilo que a gente começou a conversa, que você precisa se desenvolver em virtudes para aguentar o tranco, para fazer o negócio dar certo, tá? Se eu tô no terceiro ano de faculdade, beleza, eu acho que tem gente que tem condição financeira de parar e de começar outra, tem pai que dá apoio, se tem, beleza. Agora não tem essa condição, cara, abraça o que você está fazendo, entregue o seu melhor, essa é a minha visão, entregue o seu melhor e seja o melhor profissional que você pode ser. Depois que você ganhar dinheiro por conta, não tiver mais pai e mãe te Aí é sustentando, outra coisa. aí você toma as suas decisões em relação a isso, tá? Mas eu acho que faz parte da vida madura a gente fazer coisas, inclusive, que a gente não gosta. Bacana. Cara, vou aproveitar aqui que você tem um conhecimento aprofundado até na parte de filosofia. Queria que você deixasse uma mensagem para essa geração nova, que a gente está saindo aí de um neném, graças a Deus, para uma geração super curiosa e empreendedora. Eu tenho estudado sobre isso aí. Os meninos de 11, 10, 11 anos estão muito à frente da alguma geração, da geração de 20, né? Uhum. E os meninos que estão assistindo, que me desculpe, mas é só olhar para o mercado de trabalho, né? Se você não tem um amigo que tá nessa daí, que não fez nada, não quer estudar nem trabalhar, desculpa, pode ser você que está assistindo, né? Olha, talvez se for deixar uma mensagem, assim, e aí vai servir para todo mundo, né? Você tem 20, tem 25, tem 30, tá insatisfeito, você tem 11. Primeiro que não tem idade para você tomar uma decisão, tá? E começar a ser melhor, no sentido amplo da palavra. Eu acho que é uma coisa que mudou muito a minha vida, a minha visão sobre as coisas, é que uma coisa que a gente estava falando antes de começar, né? Eu acho que até a geração atual, ela peca muito em não ser incisiva, objetiva e executora. Então, assim, seja uma pessoa que faça, que execute, que entregue, tá? Eu acho que se você for uma pessoa que busca entregar, você está com, sei lá, 15 anos aí sentado no sofá agora, olha em sua volta, não tem coisa que você podia estar fazendo na sua casa, não tem coisa que você pode estar entregando. Então, seja uma pessoa que tem um influencer que eu gosto demais, sigo há muito tempo, que é o Ítalo, né? Ele é amado e odiado, né? Ítalo Marcílio. E ele fala assim, ele deixa uma... Pra mim, eu não gosto muito de frase pronta, porque a galera usa muito clichê para se esconder atrás de clichê. Mas ele usa o seguinte, ele fala assim, ó. Deixa eu ver se eu vou lembrar tudo, né? Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. A última parte é boa. Cara, é assim, o dia que você trabalhar com alguém que não enche o saco, que é forte, que serve ao próximo, sabe? Isso daí, no fundo, é uma coisa completa, assim. Cara, só de você pensar em ser alguém que não enche o saco de ninguém, já precisa chegar no seu trabalho, ou antes, quando você trabalhava, e não tivesse uma pessoa que só tava lá para encher o saco, e você dava seu máximo, entregava seu máximo. Então, assim, se você tá ouvindo aí, você tem 14, 15, 20, 25 anos, recomendo que todo mundo pare um pouquinho. Pega aquilo que a gente estava falando sobre as virtudes antes. Pega 4 virtudes para estudar. Pode anotar aí. Então pega lá. Estude sobre temperança. Estude sobre fortaleza. Estude sobre temperança, fortaleza. Estude sobre justiça. E estude sobre prudência. Se você estudar brevemente, estou falando muito não, tá? Dá uma estudada ali de meia hora em cada uma. Pode gastar uma semana para fazer isso. Justiça também? Justiça também. São as chamadas virtudes cardinais, tá? São as virtudes eixos, virtudes morais humanas, tá? Isso daí não tem nada a ver com teologia, né, pessoal? Isso daí isso aí vem, hoje é muito usado em psicologia, isso daí vem da filosofia e foi melhorado. Se você tem uma noção dessas virtudes, uma noção, e saber como você usar ela para o bem, não tem jeito de você não se tornar uma pessoa melhor e não dar certo. Não tem jeito. Assim,
Lógico, tem uma coisa que complementa isso. A gente não vai entrar agora, porque não tem tempo. Que são as virtudes teologais. Que daí são virtudes que envolvem, né, principalmente aqui a fé cristã, tá? Mas eu diria para dar uma parada e organizar a vida em cima disso. É interessante, né? Eu sou acostumado a assistir quase todo tipo de conteúdo. De vez em quando até funk eu escuto. Só para ver o que tá acontecendo ali, né? E você consegue tirar aprendizado de qualquer lugar onde você vá. Ou vendo os outros errar e sabendo que não é ali o caminho. Exato. Ou vendo as pessoas acertarem e falar, poxa, isso é uma boa inspiração, cara. Esse é um caminho que eu gostaria de ter pra seguir também. Porque, mas você não pode assistir isso, não pode assistir aquilo. É claro que tem pessoas que não estão preparadas para algum tipo de conhecimento, para algum tipo de informação, contato com algumas coisas, né? Uhum. E fique bem claro, gente, não adianta você querer aprender alguma coisa utilizando drogas que não vai funcionar, né? Aí é ladeira abaixo mesmo, né? Não é algo que você vê a pessoa utilizando. Então, assiste ela tendo as consequências também dos resultados dos vícios, da fissura que eles falam, né? Então, dá para você aprender. Agora, essas próprias virtudes, elas são claras, assim. Existe uma lei chamada lei natural. Não é essa lei institucional, né? Essa lei de jurídica. Essa lei basicamente que guia a gente e explica a gente o que é bom e o que é ruim. Por mais que as pessoas, tem gente que teima e não acredita nisso, é meio intrínseco do homem se você saber o que é bom e o que é ruim. Certo? eu acho que o cara vê, dói em mim, ele já sabe se é bom ou ruim. Dói no outro também. Então eu acho que assim, eu acho que isso tem que ser estudado, essa parte das virtudes, e uma coisa que para mim também é muito importante, que é estudar sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? E é uma das coisas que mais faz as pessoas adoecerem hoje, não terem autoconhecimento. Saber quem você é, saber como você pensa, saber por que você pensa daquela forma. Se você já reparou, né? A gente já deve estar encerrando. Não, tô tranquilo. Mas não sei se você já reparou que hoje em dia tem muitos profissionais ou pessoas que tudo depende. Não consegue resolver nada, não consegue executar nada. Ah, mas esse cabo aqui, não. Você chama um cara aqui, ele acha um monte de problema, mas ele não executa algo que ele poderia executar para resolver seu problema. Então, a autoconsciência, ela depende de você ser objetivo, de você ser mais claro, de você ser responsável e de você ser sincero sobre aquilo que você pensa. Tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando porque eu espero estar sendo sincero com aquilo que eu acredito que eu sou. E isso faz com que eu tento não mentir, tá? Me esforço para tentar ser sincero. Isso me ajuda a ser objetivo. Eu penso assim e eu falo assim. Então, a autoconsciência é uma coisa que é muito fragilizada hoje. As pessoas estão entrando em crise porque ela não sabe quem ela é, ela não sabe quem ela pensa, ela não sabe em que ela acredita, ela não sabe o que ela quer. Quando você assume sua autoconsciência, pô, eu sou assim porque eu penso assim, tal, você se conhece melhor, isso te permite ser melhor também. Ou pior, se você for mal intencionado. Tudo depende, porque eu já tenho essa questão de ser uma pessoa boa ou ruim, eu tenho minhas ideias quando eu te médico louco, todo mundo tem um pouco, eu tenho minhas teorias. As pessoas nascem com inclinações. Sim. E inclinações, não quer que você se despenca para aquele lado. Uhum. Entendeu? Depende muito também do que você aprendeu, com quem você conviveu, né? Porque uma pessoa forte fisicamente, ela pode ser protetora ou agressora. Exato. Mas tudo depende do que ela carrega dentro de si. A ira, por exemplo, é aquilo, por exemplo, a razão, o raciocínio humano, ele pode guiar a ira para ser usado numa virtude da coragem, da fortaleza. A ira pode ser usada da mesma forma que ela pode ser usada numa covardia. É isso daí é tudo explicado no estudo também das virtudes. Te ajuda a controlar suas paixões, suas inclinações. Temperança, fortaleza, justiça e prudência. Que é a mãe de todas essas aí. Tá? É a mãe de todas elas. E outra, tem muito material bom, cara, no YouTube. Assim, não tem desculpa para não estudar isso. Assim como, eu sei que você já deve ter lido um pouco, você comentou aqui agora, sobre as pessoas estudarem um pouquinho, no autoconhecimento, estudar um pouquinho sobre o temperamento, né? O temperamento, a gente diz que é o solo, né? Onde essas paixões, essas inclinações, elas são muito baseadas naquele solo que você está fixado, vamos dizer assim. A base, né? não. E esses temperamentos também, hoje tem muito material bom na internet, é uma teoria
teoria não, uma descrição, né? Uma coisa meio mais nova agora, que ela te guia ali. Se você é uma pessoa mais quente, mais fria, né? Tem o colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. E isso te ajuda a Sou bem compreender. colérico. Isso te ajuda a compreender o próximo e até melhorar como pessoa, né? Aí você começa a ver que você tem alguns detalhes, até no tom da voz, que Até no tom. muda tudo, né? E que você pode se corrigir tendo um bom propósito. É a autoobservação. Exato. Estivemos hoje com a presença do professor doutor Flávio Caldeira, um bate-papo sobre filosofia e também sobre veterinária. Turma, prazer ter você aqui, Flávio. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição para umas próximos debates aí. Quer deixar algum recado para alguém? Não, acho que é só um abraço para todo mundo que está acompanhando ou vai acompanhar, né? Se você quiser acompanhar, me seguir nas redes sociais. Qual é o arroba? Arroba Flávio B. Caldeira. Lá eu comento um pouquinho sobre doenças de animais de produção, principalmente, em cima de curiosidades, né? Eu tento desmistificar alguns assuntos relacionados a isso, com bastante interação, bastante material prático. Então podem me acompanhar lá e podem mandar um direct, tendo alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Com certeza. E agradecer e desejar o sucesso aí para o podcast, que está fantástico. Muito obrigado, tá? A gente agradece aí o carinho e com certeza em breve, não digo tão cedo, mas teremos novidades com Caldeira por aí também, né? Isso aí. E com certeza seguir aí tudo certinho, né? Lógico. Antes da gente finalizar, a Ana Caroline Pintar tá É acompanhando. minha esposa, né? Sua esposa? Tá faltando Caldeira no seu nome aí, viu? Tá errado isso aí. Não tem o Caldeira aí? Já pode entrar na conta do YouTube lá e... Ai, Ana Carolina, orelha. O Lucas Avelino também tá acompanhando. Veterinário lá do Mato Grosso. O Marlon Ribeiro. Professor da Unic lá de Cuiabá, um cara muito bom também. Um abração pra essa galera aí. Obrigado pela presença. Tá certo. Um beijo no coração, toda a família da Davizão Materiais para a Construção. Lá, o pessoal que também faz parte, a Central Mobile, LD Joias, Ótica e Relojoaria e também Escritório Nova Era. São todos parceiros da ProLive. A gente se encontra na próxima semana. Meu amigo Gilbério, só confirmar se nosso amigo Adriano também virá, essa turma da comunicação, e com certeza vem para bater um papo bacana com a gente por aqui. Um beijo, coração. A gente se encontra na próxima quinta às 19h30. Não esquecem, segunda-feira às 19h30, lá no Conisul Podcast em Dianara, com mais um bate-papo legal com um convidado especial aqui também. Até lá.